Saiu? A licença da Superbet saiu. Não é isso, Salve Espínola? Chama o VAR. É isso mesmo, GV. A Superbet está 100% autorizada pelo governo brasileiro a continuar jogando com segurança e transparência. Ó, de regra, eu entendo. Um time com tantas feras que tem Ferrugem e Thiago Silva só pode jogar limpo e com responsabilidade, né? Tá esperando o quê? Vem ser super, você também. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Mundo GV Superbet, direto dos States. Nessa pegada Jô Soares, nessa pegada Saturday Night Live. Para você que está aqui acompanhando a gente, lembrando que o nosso Super Mundo GV desembarcou aqui nos Estados Unidos no primeiro dia de Copa do Mundo, na verdade antes, 10 dias antes, e fica até o final. Não tem negócio de, vou embora, volto, não sei o que, não acredito que o Carioca vá, que o Paulista vá. O Paulista a gente, perdeu. Graças a Deus, foi embora, boa tarde. Palmeiras não tem Mundial. Mas a gente está até o final. Agora que saiu o Flusão, que saiu o Mengão, que saiu o Fogão, a gente segue até o final da Copa do Mundo nos States, batendo papo com grandes personalidades do futebol. Esse, em especial, um cara incrível, engraçado, gente boa e que manda aqui em Orlando, né? Ele é praticamente o prefeito, o cônsul aqui de Orlando. Brilhou com as camisas de Botafogo, Fluminense, começou no Vasco, né? Depois do Madureira. Bahia, teve na Alemanha. Bahia não, Bahia Vitória, foi o Bruninho lateral que teve ontem. Aí, rapaz. Não, porque você falou, morei na Bahia, eu já me confundi aqui. Não, Vitória, Bahia foi o Bruninho, que está aqui também no nosso acervo. É só procurar o Bruninho lateral do Flu, teve com a gente. Teve na China, ganhamos dinheiro. Aí tá com 18 Maserati, 78 prédios aqui em Orlando. Meu parceiro André Lima, irmão, obrigado pela tua presença. Prazer te receber aqui, cara. Tamo junto, irmão. Bem-vindo à minha terra, do tio Sam. Você aí tá igual o cara lá do Saturday Night Live mesmo. Tá igual aqui, ó, bonitinho. Live, né? Bonito, hein? Tá bonito isso aqui. E aí, Andrezinho, tudo bem? Tudo bem, irmão, graças a Deus. Trabalhando muito. Ontem eu falei com ele, André, vamos lá, peraí, cara, eu tô entregando aqui 17 casas, todas com piscina, sauna, hidromassagem e uma montanha-russa para cada morador. Tá voando aqui no empreendedorismo em Orlando, irmão? Amém, irmão. Isso aqui eu abri uma construtora, construo casas e eu brinco que o meu trabalho é um prazer. Que a gente entrega o sonho de muita família que está ali juntando seu dinheiro arduamente, como eu um dia também fiz, como você também fez um dia, a gente veio de família humilde. Sim. Né? Então, assim, eu sou abençoado em poder proporcionar isso para as pessoas. Pô, e é maneiro, cara, porque tem a visão empreendedora, naturalmente, mas ter essa visão humana na parada é muito legal. A gente vai falar muito de futebol aqui, é óbvio. Passagem por vários clubes cariocas, um cara que sempre de muito bom humor, com histórias muito boas. Quero saber as histórias dele com o Carlos Alberto no Grêmio. O que o Carlos Alberto aprontou por lá. Posso me poupar sobre isso? Rapaz, mas te deu trabalho lá? Rapaz, um pouquinho, velho. Calinho, né? Um pouquinho. Ele conta umas histórias lá de Porto Alegre pra mim que até Deus duvida. Não é à toa que eu é doido, né? Pô. Eu não chamo de Carlos Alberto, eu chamo de doido. Eu encontrei com ele há pouco tempo atrás na Barra da Tijuca, ali no Vogue Square, onde é o bar do Zeca Pagodinho. Sim. Tava no aniversário de um amigo que eu encontrei por ali, tava no bar do Zico, eu tinha inaugurado o bar do Zico lá. Nada mais do que do bar do Galinho. Trocando ideia e tal com o Marcelão, que é o sócio do Zico. Aí um amigo nosso, aniversário da minha esposa, cola aqui. Eu falei, vou ligar pro Carlinho. Eu falei, não, cara, já é meia-noite, o Carlinho vai chegar aqui. Não, beleza. Aí, beleza, seu Carlos Alberto, de short, todo sujo de areia de praia, havaiana, sobe na cadeira e fala assim, chegou o Indomável! Eu falei, Deus! Subi, porque tem um hotel em cima, né? Subi, fui descansar. Mas óbvio, Carlinhos é um cara que eu amo. Teve com a gente lá na Band, parceiraço nosso. André, vamos falar lá do inicinho, porque assim, muita gente não lembra da tua passagem pelo Vasco. Não. Né? Porque você não chegou a ter tanta notoriedade como no Botafogo, né? Zero. Na verdade, quem não conhece, eu sou cria do Madureira, da base. Desde... O time do Lindoso? Não, o meu é o time do Maicon, Muriqui, Boiadeiro. Osmar, Léo Lima, Souza, Caveirão. Toda essa galera tava ali no mesmo juvenil, juniores, né? Eu cheguei no Madureira com 9 anos de idade, cara. E eu sempre joguei futsal e campo. Quem não sabe, eu comecei futsal como goleiro. Ah, não. Por Deus. Ah, não. Por Deus. Mas como? Por Deus, sei lá, não sei como. Mas eu sempre gostei. Cara, pior que eu ia bem, velho. Pior que eu ia bem no gol. Mas e aí? Mas de onde veio isso? Não sei. Eu sou o caçula de casa. Meu pai sempre jogou bola. Meu irmão também jogou bola e quando eu vim também eu fui jogar bola. Vai pro gol pra gente chutar.
Então, assim, mas foi a passagem talvez mais curta da face da terra. E quando é que teve o clique pra mudar? Na verdade, foi um treinador que ele falou assim, cara, você é muito grande Lá ele. pra ficar aí no gol. Vem pra zaga pra poder... Porque na pra época zaga? de futsal, GV, tá. O goleiro podia jogar a bola direto, o lateral era com a mão, você jogava direto. Irmão, você é querido do futsal, você tá ligado como é que é. Back parado. Back parado era paulada, filho. Aí veio o outro treinador, falou assim, não, eu quero você lá na frente pra fazer gol. Pivôzão. Pivôzão. Aí, pai, eu comecei a gostar de fazer gol. Falei, opa, esse negócio é legal, cara. Você faz gol, pava lá na torcida, a Juliette tudo te olhando, bonitinho, tá coraçãozinho. Falei, o quê? Aí a Madureira enchia o jogo ali. Falei, o quê? Não, falei, agora eu quero ficar aqui. E no campo é a mesma coisa. No campo eu comecei como zagueiro, back parado, quarto zagueiro, bruto, ignorante. No Madureira. No Madureira. Não, minto, no Botafogo, na categoria de base do Botinha, falecido Botinha. Depois eu fui pra centroavante, também na época do Botafogo. Aí fui mandado embora do Botafogo naquela época. Fui pro Madureira, ali com meus 9, 10 anos de idade. E fui até meus 18 anos. E aí que foi essa galera anos. toda do Madureira Todo pro Vasco. mundo. Léo Lima, você, Osmar. O Léo, Osmar e o Souza Caveirão foram primeiro. Aí na minha leva fui eu, Muriqui e Boiadeiro. Cara, o Muriqui tá na China ainda, né? Não, acho que ele se aposentou, cara. Pô, Mas mas ficou também, meu irmão. anos. Se tu acha que eu tenho dinheiro, meu irmão... Aquele ali, meu irmão, é infinito. Dono de Muriqui. Quando eu joguei na China, em 2013, 14, ele já estava 6 anos na China. E o maior salário do time, ganhava mais do que o governador. Só não ganhava mais do que o Conca. O Conca, na época, era o maior salário do mundo. O Conca? Na época. O Hulk também teve um negócio desse O lá, Hulk né? chegou depois, né? Quanto era o salário do Conca, você lembra? Cara, se eu não me engano, na época era em torno de 2 milhões de dólares mês. 2 milhões, é uma grana, né? 20 e poucos milhões de dólares por ano, você faz as contas aí, multiplica por C, mais IOF. Na época, talvez na época não, talvez não, certeza. O dólar deveria estar na faixa de uns 3 alguma coisa. Mas ele chegou a jogar pra caramba lá? Jogou. Arrebentou, né? Não mais do que o Muriqui, porque a história do Muriqui na China, ele pega um clube na 2ª divisão, na 3ª divisão, e sobe com o clube até a elite do futebol chinês. Tanto que eu me lembro quando a gente foi jogar contra o Muriqui a primeira vez, o meu zagueiro pegou o tradutor e falou assim, cara, o Muriqui lá no Brasil, o Muriqui pra gente aqui é como se fosse o Cristiano Ronaldo. Eu falei, cara, o Muriqui no Brasil, ele é mais um jogador, como qualquer outro, mas ele tem muito respeito. O Muriqui é um baita no jogador no Brasil, mas não é um Cristiano Ronaldo que você tá pensando. Não, aqui pra gente ele é um Cristiano Ronaldo. E assim, os caras se cagavam de medo, literalmente, de jogar contra o Muriqui. Era impressionante. Cara, é bizarro, né? Como tem jogador que constrói a carreira lá fora e muitas das vezes a gente não fica nem sabendo direito aqui, porque a gente sabe por alto. Já vê, muitos. Cara, eu antes de virar jogador de verdade, que a gente fala no futebol, cara, eu rodei o mundo todo. Eu fui pra Eslováquia, Eslovênia, Israel, tudo fazendo teste. Tu foi pra Eslovênia? Fui pra Eslovênia. Tu fica lá em Ljubljana? Eu joguei no Slova Bratislava. Quê? Irmão, você não tem noção do que eu passei nessa vida. E assim, e todo lugar que eu ia, irmão, sempre tinha um brasileiro lá, não sei quantos anos. Onde é que você jogou? Joguei lá onde o vento faz a curva e não volta nunca mais. E tô aqui há 10 anos. Sempre tem um brasileiro, irmão. Quando eu joguei em Israel, no Maccabi Haifa... O Maccabi Haifa é grande lá. Não, o Maccabi Haifa é o melhor clube que tem. Joga a Champions League. Mas nunca passa do Qualify, mas joga. Tinha um menino chamado Gustavo Moccoli. Cara, ele já estava lá há 12 anos. Brasileiro. E nunca jogou, e jogou acho que no Paraná. Fez um campeonato paranaense e foi embora. Então assim, cara, o que mais tem é jogador brasileiro que você nunca... Vou te dar um exemplo de um cara que jogou comigo na Alemanha, que é assim, ultra mega respeitado, que é o Rafael. Quando ele jogou no Ceará, se eu não me engano, no Ceará, e foi para a Suíça. Fez a vida toda jogando na Suíça. O Hertha Berlin, quando eu estava lá, comprou ele por mais de 15 milhões de euros. Depois ele foi pro Borussia Mönchengladbach e é ídolo lá. E mora até hoje o Cacau, pô, na Alemanha. Tem vários. Eu tava na Bélgica, só se falava de um Cacau. Eu não tinha ideia. Brasileiro jogava no time do Grafite, eu acho. O Wolfsburg. Acho que era esse aí. O cara naturalizou alemão, negão, jogou pela Alemanha. Naquela época não era tão simples assim. Acessível, né? Exatamente. A gente não precisa ir longe. A gente comentou aqui da Bélgica, o Luciano jogou no Germinal. Não jogou em lugar nenhum aqui no Brasil. Máximo. Ídolo.
Ídolo, respeitadíssimo. Quando a despedida dele, eu tava lá já, né? No Westerlo. Cara, a torcida do GBA, do Germinal B. Scott, que é na Antuérpia, fez uma bandeira gigante. Luciano, aí pra sempre, Voor Altijd, pra sempre em nossos corações, e um coração verde e amarelo. Pô, assim, Não, muito... ele é... E um goleiro desse tamaninho, no T1,80, jogava bem com o pé, muito rápido, ídolo lá. E o nosso Brasil preconceituoso com um goleiro pequeno, né? Mas é outro tempo também agora, né? Ah, não, agora, meu irmão. Agora... Mas vamos lá, e tu tava no Madureira, Mercador de Madureira, tomou um Guaravita lá, Muito. com fofura, Panel... cheio de macumba. Muito. Mercador de Madureira, pastel chinês, já viu pastel chinês? Qual desse tamanho aqui, ó. E o sabor tá só aqui, ó. Trocava o vale transporte pra comer um pastelzinho. E, cara, lá foi até os meus 17 anos, eu fiz meu primeiro jogo no profissional. Do Madureira na Série C. Entrei faltando 2 minutos para acabar o jogo. Na Série C? Na Série C, contra o Santo André, me lembro até hoje. O Madureira estava perdendo de 3-0. Faltando 2 minutos eu entrei pro jogo, eu dei um toque na bola, acabou o jogo. Mas tô nem aí, com 17 anos eu já estava no profissional. Lógico, ganhava um salário mínimo na época e no Madureira, time pequeno, você sabe, né? Salário mínimo o ano todo, que chegava no estadual, dava uma aumentadinha, depois voltava pro... Né? Então, assim, depois, com 17 anos, eu comecei a frequentar o profissional do clube. Daí, com 18, a gente perdeu o título pro Botafogo, né, no Campeonato Carioca, gol do Dodô. E esse jogo eu até fiz um gol de letra, mas já estava impedido. E daí eu fui pro Vasco. Sendo que eu fui pro Vasco na época com o Boiadeiro para fazer teste para os juniores, né, que é da época do Elias Duba com o Eurico, que eles tinham aquelas parcerias deles. Quando a gente chegou para fazer o teste nos juniores, o primeiro teste nos juniores a gente fez contra o profissional. Que negócio, o profissional jogou, no outro dia tem o game contra o profissional, contra os juniores. Cara, nesse jogo eu arrebentei o jogo, fiz 2 gols e na época era o Geninho o treinador. O Geninho falou, o que é esse menino aí? Eu quero ele aqui. E daí eu subi. Que loucura! No primeiro treino, subi eu e o Boiadeiro. E o Muriquinho em seguida. Entendeu? Então assim, e aí a gente começou... Ali eu comecei minha história no Vasco. Cara, o Vasco que eu joguei tinha Alex Alves, Hulk Fashion, Valdir Bigode, Beto Hulk Cachaça. Cara, eu tenho, o Hulk Fashion, o Hulk Fashion foi um dos caras que mais me ajudaram no Vasco. Vou ser bem sincero, muito. O Alex Doidinho falecido, né? O falecido Hulk Fashion. Eu morava ali na 2 de Fevereiro, do lado do presídio Ari Franco, onde o Belo ficou preso. Na Amarela, ali na linha amarela? Na linha amarela. Eu morava ali do lado. O que eu fazia? Eu não tinha condição, eu andava até a linha amarela, passava a linha amarela pro outro lado, para onde o pessoal da Barra vinha, que eu morava do lado do pedágio. Atravessava e ficava no corner da linha amarela ali, assim, sentado, esperando os caras do Vasco passar para me dar uma carona. Que não tinha celular, você já tinha, né? Não tinha nada. Tinha rádio. Mas daquele jeito, né, GV? O rádio escondido. Ali se mostrar, perde na hora. Então, assim... eu ficava ali para os caras passar e me dar carona. 90% das vezes eu conseguia. E quando eu não conseguia, eu gastava meus últimos reaisinhos para pegar um táxi para ir treinar, irmão, porque eu não tinha como. E eu fiz uma amizade muito grande com o Alex Alves. Então, assim, o Alex Alves me ajudou, não financeiramente, mas com conselhos, me deu muita carona. Ele falou, cara, sempre que eu passo aqui eu te pego, não tem problema nenhum. Assim, um cara excepcional, diferente de outros que eu tive lá a oportunidade de ter. Então, assim, de novo, tinha Beto Cachaça, Valdir Bigode, Marcelinho Carioca, Petkovic. Irmão, só tinha cobra criada. O Romário tinha recém saído do Vasco. E o Pet era chato quando jogava. Agora ele é parceiro. Mas ele, quando jogava, ele era chato. Eu joguei com ele. Ele foi meu gerente na época do Vitória. Que ele chegou no Vitória para ser o gerente. Que ele mandava no Vitória. Né? E, cara, te confesso que o Pet não é um dos caras mais fáceis de lidar, não. Na época de jogador, eu convivi pouco. Porque era 2001, 2002 no Flamengo. Eu era muito novinho ainda, e aí ele tinha problema dele com o Edilson Capetinha lá, tem uma história legal que eu contei no Charla, o dia que um queria treinar pênalti, o outro queria treinar falta, eles não se falavam. Aí eu fiquei no meio do campo, igual aquele filme. Eu olhava pra lá, o Pet, GG, vem treinar falta comigo, e o Capetinha, e aí, pai, vem pra cá. Aí eu falei, agora o Júlio César me salvou. Falou, não, vai pra lá que eu vou pra cá, o Júlio Goleiro. 2001, 2002. Era bonito de ver, cara, porque eu tinha o Petkovic e o Marcelinho Carioca. Os dois brincavam. Treinando falta. Cara, mas quem batia mais? Não tinha quem bater mais. Pipocou. Não tinha, irmão. Sabe por quê? Vou falar o Pet, porque o Pet pode ir com a esquerda igual.
É, né? O Marcelinho era só o pezinho diante dele. Ele fala assim, Mas o Marcelinho... a bola vai fazer assim, ela vai 90 graus, volta e... Aí peguei com uma facilidade, irmão. Igual o Mike quando tava vendo o Kroos. O Kroos. Igualzinho, cara. E o Pet, mesma coisa. Ó, com a direita, agora com a esquerda. Era absurdo. Mas você, moleque, chegando nesse time do Vasco cheio de craque aí... Não, eu só tava fazendo número, irmão. Só tava fazendo número e me divertindo, porque pra mim era uma diversão. Os caras tudo ricão, você morando ali em Água Santa. Irmão, os caras vinham de... O Hulk Fashion, naquela época, X5, BMW X5, era só quem tinha. Oh. Ele tinha uma de cada cor. Porque ele falou assim, não posso repetir cor na semana. A gente se der enferrujado, a gente vai todo dia. Aí o meu brigadeiro com o Fashion, assim, ele... Pô, você conheceu o Fashion, sabe como é que ele se vestia, né? Não, fora as roupas dele vazadas de crochê. Aí eu chegava nele e falava assim, Fashion, me dá um tutorial aí da sua roupa. Quanto você tem aí, pai? Aí ele começava aqui, couro de cobra, não sei o que, jacaré, 5 mil euros. Aqui, 10, totalizando 20. Falei, pai... Ele já tinha passado na Alemanha? Quando ele tinha recém voltado. E até, se eu não me engano, até hoje, até onde eu sabia, ele foi o maior contrato da história do Hertha Berlim da Alemanha. Ele ganhava acho que 600 mil euros por mês. É muita coisa para na Alemanha era muito. É. Pô, não, no Bayern ainda vai, mas... Na época, cara. E Mas na que, época estão falando que no o euro era R$6. O Carlinhos jogou no Hertha, não jogou? Não, o Carlinhos jogou no Werder Bremen. No Werder Bremen. Quem jogou no Hertha? Diego Ribas também foi Werder Bremen. Não, quem jogou no Hertha, só eu, de brasileiro. Gilberto Silva, Mineiro, Lúcio, o lateral esquerdo jogou no Palmeiras. Foi tudo na mesma época. Agora eu lembrei. Todo mundo lá. Gilberto jogou muitos anos no Hertha, né, cara? Muitos anos. Gilberto Marreco? Marreco é o panturrilha de elefante. É. Irmão do Nélio, que gente também... finíssima. Ele é demais. Me ajudou muito. A gente tá pra receber ele lá no Brasil, no Mundo GV. Gente finíssima, me ajudou muito também. Cara de Mas dessa história de Vasco, essa primeira passagem, antes de você pro Botafogo virar artilheiro, tem alguma história engraçada, alguma passagem curiosa que você lembra com algum do jogador? Vasco? É. Cara, não sei se eu posso contar isso. Pode, só tem gente aqui, pô. Eu lembro que tinha uma época, lembram, né? Um episódio que o Geninho brigou com o Marcelinho Carioca, porque o Marcelinho Carioca, Valdir Bigode, brigaram com o Pet, que o Pet não tocava bola pra ninguém. E o Pet era assim com o Geninho, né, irmão? Cara, imagina a confusão no vestiário. E eu com meus 18 anos, sentado, olhando os caras quase se matando. Discussão a vera. Irmão, você não tem noção, tio. Por aí, naquela época, futebol ainda podia falar muita coisa que hoje você não pode, né? É. Cara, imagina a loucura que tava aquele lugar. Aí tava aí viu assim, quem concorda, levanta a mão. Aí eu, quem concorda com o outro, levanta a mão. Eu quero você concorda com os dois. Eu falei, óbvio. Claro, pô. Ô, meu irmão. Tá doido? Eu levanto as duas mãos, o pé, o que vocês quiserem, tio. Tá louco. Era Marcelinho e Valdir Bigode contra Pet e Geninho. Não, tem como, tio. Mas resolveu? Resolveu. O Geninho foi embora depois. Não tem como, tio. Isso, não tem cara, como. não É complicado. Assim, aquela época ali foi muito legal como um aprendizado que eu tive, sabe? De vida, de ver. Eu sempre fui um cara muito, muito observador, né? Eu sempre gostei de conhecer as pessoas e de aprender com as pessoas. Seja o lado ruim, para que eu não faça a mesma coisa, ou o lado bom para que eu faça igual. Então, assim, cara, por isso que eu falo que o Alex Alves me ajudou muito, né? Me deu vários conselhos, conversava muito comigo. O próprio Beto Cachaça, cara, gente finíssima. Jogou com o Beto? No Vasco. Ah, nesse... Pô, o Beto é gente boa demais, pô, cara. tá louco. O Negão era embaçado. Ele é irmão do Fernandão. Então, assim, me ajudava demais também, me dava vários conselhos. Falava, ó, cara, isso aqui não é pra você. Isso aqui você vai. Não faz o que eu faço, faz o que eu falo. Então, assim... Não dava pra acompanhar o Negão. Não. O Negão era nunca tentei. Doido. Ele me deu duas vezes uma carona naquela BMW conversível que ele tinha. Aquela era marrom, não? Marrom dourada, marrom linda, dourada. cara. Linda. E eu achando que chegando lá em Engenho de Dentro, aqui, ó, o pai tá on. E você sabia que ele ia treinar na Gávea, só tinha campo da Gávea. Ele fechava a capota, deixava o ar ligado, ia treinar. Quando terminava o treino, o carro tá gelado. É verdade essa história. Eu não via, mas me contavam. É verdade, não zoeira não. Claro, gasolina. Ah, foda-se, porra. O cara tá... E às vezes ele pedia pro tio Denis ligar. Lembra do Denis, Tio massagista do Denis, Flamengo? sim. Que faleceu há pouco tempo. Sim. Aí faltando meia hora, ele, Denis, liga lá meu carro. Porque ali não tinha nem som. Hoje em dia o CT do Flamengo Hoje em dia é absurdo. Mas, cara, tu tá falando... Todas as vezes que a gente já bateu papo, que a gente fala de investimento, de empreendedorismo, de novo momento, eu falo muito isso, existe vida após a bola. Sim. Né? A gente sabe que é difícil.
Você parece ser um cara muito esclarecido em relação a isso. Alguém te ensinou dentro de casa, teu pai mexer com isso, algum tio? De onde vem esse teu jeito para negócio? Na verdade, assim, GV, como eu te falei, eu sou um cara muito observador. Eu gosto de aprender muito com o erro dos outros. Sim. E, infelizmente, eu tive isso dentro da minha casa. Meu pai foi um cara que teve uma condição muito boa de vida. Mas eu era muito novo, né? Eu sou caçula, tenho uma irmã de 45, meu irmão tem 43, eu tenho 40, fiz 40 agora. E meu pai foi um cara com uma situação muito boa financeiramente. E quando eu me vi como gente, comecei a ter memórias, foi a época que meu pai começou a perder tudo. Cara, e ali você vê quem é a família, quem são os amigos, né? E por aí vai. Eu tô falando do meu pai porque é meu pai. E tirando outras situações... Mas você fala tudo, tipo assim, de ter que se mudar de casa? Tudo. Meu pai, a gente vendeu casa, teve que se mudar, meu pai perdeu casa, perdeu o carro. Eu vi o carro da minha mãe fazia condução escolar naquela época. Os caras rebocaram o carro da minha mãe e tiveram que levar o carro. Então, assim, nunca passei fome, sempre tinha comida dentro de casa. Mas, cara, foi um momento que eu entendi que eu não podia repetir aquilo. Não, eu tô falando do meu pai, mas outros milhões, zilhões de jogadores que eu conheço, que eu conheci, tive a oportunidade de estar junto. Posso te dar um exemplo aqui do Odivan. Zagueirão, jogou comigo no Madureira. Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores, seleção brasileira. Até não sei quanto tempo atrás, se você não se recorda, o Odivan foi expulso do Madureira por possível problema de entrega de jogo, essas coisas. Muitos anos atrás isso. Sim. Cara, mas foi um cara que teve tudo na vida e perdeu. Alex Al, falecido Hulk Fashion. Cara, o Alex Mas ele Al, chegou a perder tudo? O Fashion, sim. E ele tinha muito, né? Cara, contrato de 600 mil euros por mês. Irmão, GV, eu tenho uma história com o Fashion, por isso que eu falei muito do Fashion, porque é um cara que é um dos caras que eu tirei como exemplo negativo de onde eu tirei esses pensamentos. Quando eu estava na Alemanha, uma vez o Fashion me chamou, no MSN, no webcam, ele estava num clube da 3ª divisão da Alemanha. Acho que se eu contei uma vez foi muito. Isso é uma história muito particular que eu tenho para com ele. Ele já tinha a doença do câncer há muitos anos, a leucemia, né? Para quem não sabe, ele morreu de leucemia. Muitos anos, mas estava controlado. E quando ele foi para a Alemanha nesse clube da 3ª divisão, parece que o negócio piorou. E na época ele era casado com uma das Ronaldinhas, eu não sei qual delas, mas ela sempre estava ali. Uma lourinha, né? É, uma das louras, que eu não sei quem é. Tá. Quando ele me chamou, ele falou assim, pô, André, eu preciso de 3 pares de chuteira. Eu falei, ô Fashion, tá de sacanagem, né, velho? Você precisa de 3 pares de chuteira? É para dar para alguém? Tá empresariando alguém? Mas, cara, você tinha um contrato com a Nike, você tem moral, qualquer ligação tua você consegue. Ele, não, é para mim. Eu tô precisando, eu tô aqui na Alemanha num clube da 3ª divisão. Eu falei, ô Fashion, não tô te entendendo, irmão. Dá o papo. Nosso jeito, cara, dá o papo. Claro. Ele, irmão, vou te falar, ó, eu perdi tudo, me separei, não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente perdi tudo, me separei, a mulher ficou com tudo e eu não tenho mais nada. Aí eu falei, não, irmão, não faz isso. Eu falei, não faz isso. Ele ficou quanto tempo nesse contrato de 600 mil euros por mês? Anos. Então ele ganhou muito dinheiro. Muito. Porque aí dá 7,200 por tempo, 7 milhões de euros por temporada. Deixa 200 para lá. Bota 200 de gasolina. Deixa de imposto. 3 anos são 21 milhões de euros. Não, ele cara. ficou muito tempo. É muito dinheiro, cara. Então, assim, e na época quando eu falei, não, Fashion, então me manda aí, cara, que eu vou te mandar a chuteira. Na época eu mandei a chuteira e mandei, na época também, 20 mil euros em dinheiro. Naquelas notas de 500. Aquele bolão que fica bolinho porque é nota de 500. Fica bolinho porque é nota de 500. Mandei para ele como forma de agradecimento por tudo que ele fez na época por mim, etc. Então, assim, quando ele recebeu, ele super agradeceu, chorou, falou que ele estava passando muito... E, cara, passou acho que 2 meses depois ele veio a falecer. E 20 mil euros é dinheiro. Né? Então, assim, da onde que vem essa situação que você falou de eu saber me virar depois do futebol? Eu tive um caso de depressão depois do futebol. Porque eu me aposentei na pandemia. Né? Eu estava jogando aqui nos Estados Unidos. Então eu me aposentei no Austin Bowl, do Texas. Então, assim, foi difícil, irmão. Se eu falar pra você que foi fácil, eu estaria mentindo. Foi difícil. Foi difícil porque você sair de 100% de treinamento para 0, ficar quase... Eu fiquei ali mais ou menos 1 ano em casa, para depois você tentar voltar.
é difícil. Quando a gente para é muito difícil, que a única coisa que a gente sabe fazer É o futebol. efetivamente, eu estava lendo esses dias um estudo brasileiro, o índice de divórcio é de 77% nos 3 primeiros anos do jogador de futebol especificamente. E vi que na NBA é pior, e na NFL é pior, nos 3 primeiros anos que o cara para de jogar. Porque a gente realmente se casa depois que para, né? Porque nossa vida de jogador a gente Você não para, né, visita a irmão? sua casa. A gente parava, sei lá, no mês eu ia 2 vezes em casa. Pô. E quando ia? Isso se sua esposa, sua família tiverem, se eles estiverem na cidade que você está morando, que muita gente está longe. Graças a Deus eu fui abençoado, que a minha esposa, eu conheço ela desde 16 anos de idade. Pô, que maneiro. Na época do Madureira, lembra Das do vacas golzinho? magras. Época do golzinho, Das coraçãozinho vacas pra magras. ela. Eu lembro Acabou disso. virando minha esposa e estamos juntos até hoje. Então, assim, Que maneiro, irmão. minha mulher me conheceu quando eu trocava vale transporte no ponto de ônibus pra sair com ela pra comer um rodízio de massa lá em Madureira. E hoje, graças a Deus, a gente usufruiu de uma vida muito Agora vai pro boa. Oliver Garden como se fosse o McDonald's, difícil. Só massa com Graças camarão, a Deus. aquelas Graças a coisas Deus. tudo, né, moleque? E hoje nós montamos uma família, sou pai de 2 meninas, uma com 20 anos, uma com 17. Pô, que legal. Né, uma tá na faculdade, Você tá há outra 6 anos aqui, né? 5 anos e meio. Então elas já estão adaptadíssimas. Já. aqui. Elas quase não falam mais inglês, só português, só inglês. A mais nova, então, misericórdia. Tem que ficar insistindo para falar português. E assim, cara, você é pai, você sabe o que eu vou falar agora. A gente quer dar pro filho tudo que a gente não teve. Óbvio, aí a gente Não só, erra, às vezes. eu erro demais. Né? Ontem eu tava conversando com um amigo e eu falo assim, cara, às vezes eu fico reclamando que minhas filhas não dão valor ao que elas têm. Mas o culpado somos nós. Claro Porque que nós gente, demos, pô. Claro nós que queremos, gente. nós damos para ela o que a gente não teve quando era moleque. A gente pega nossas frustraçõezinhas e Literalmente, acaba literalmente. depositando ali. E a gente tem essa consciência que a gente está Literalmente. passando do limite, sendo muito... Mas assim, é da vida, né? É da vida. A chave virou para mim quando uma das minhas loucuras, porque eu sempre dei valor muito à vida que eu tenho e que eu dava para minhas filhas. E eu brigava muito com elas por causa disso. Cara, vocês não têm noção o que é você não ter o que comer. Vocês não têm noção o que você chegar em casa, você não ter casa. Você tá ali eu morei de invasão, cara. Morei 3 anos de invasão. Morar de Aqueles invasão, apartamentos da Caixa. Que tu entra e cada semana tem um leilão e tu não sabe se o apartamento vai ser leiloado ou não. E tu mora enquanto não é leiloado. Enquanto não é leiloado. É um que você morou na Mangueira ali? É, isso aí. Morei 3 anos ali, assim. Então, assim, eu sempre mostrei isso pra elas. Mas não na maldade de Mas querer... eles não conseguem fazer contato porque Aí, é diferente GV, da realidade um deles. dia uma terapeuta me falou assim, André, eu vou te falar a maior realidade, talvez você possa não concordar, mas vai mudar o seu mindset. Eu falei, fala. Ela falou assim, cara, quem foi que passou por isso? Eu falei, eu. Onde suas filhas estavam? A mais velha tinha 2 anos de idade. Cara, ela não lembra de nada. E quem passou foi você, não foi elas. Então não cobre delas o que você passou. É isso. Cara, esquece. Esquece isso aí. Aí pra mim ali foi uma virada de chave, entendeu? Porque É isso, eu comecei a lógico. entender que eram as minhas frustrações, os meus problemas que eu queria reportar pra elas. Cara, a Bebel, ela é totalmente analisada. A minha mulher, a Bebel, né? Porra, mudou minha vida. A gente fez aniversário de casamento agora 4 de julho. Eu vi. Que só deu pra casar no finalzinho da pandemia, né? E só podia ir pro México, lembra? Só podia ir pro México. Aí eu fui pra Tulum, foi bem legal, enfim. Eu tô indo agora pro México. Pô, maravilhoso. Tu bebe, toma um negocinho? Não. Pô, lá tem um negócio da margarita de 1 litro, lá bom pra caramba. Chama até urubu de meu louro. Aí, a Bebel sempre fez terapia, análise, enfim. Morou fora, fez faculdade em Paris. É diferente da nossa Você fala realidade de francês? moleque. Ela pra caceta. Ui. Estudou lá. É diferente da nossa realidade. E a gente Eu tem não falo vários... não, só foi isso que me Sim, veio agora. Não, isso eu sempre passei pra enganar. E o povo acredita. Opa. Esse dia eu falei assim, El Botafogo c'est plus fort, aujourd'hui le Botafogo c'est plus fort que o Atlético. Hoje o Botafogo é tão forte quanto o Atlético de Madrid. Sim. Meu irmão, todo mundo me olhou assim, eu falei, ui, ela falou, ui, pô. O moleque é pica, porra nenhuma, eu só sabia isso. Enfim, e a gente tem vários debates filosóficos, debates que eu tô dizendo no bom sentido. Sim. Porque a gente tem um diálogo muito aberto e muito legal. São realidades completamente diferentes. Sim. E ela me vê fazendo isso com as crianças e ela fala mais ou menos isso pra mim. Porque assim, eu levei o Bernardo, meu filho, na casa que eu morava em São Gonçalo, que era de um cômodo. Morávamos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, em um cômodo. Aí tinha um banheirinho marrom, uma cozinha minúscula e a gente morava ali. Era a sala, quarto dos meus pais. E aí ele falava, pai, mas como é que morava aqui? Eu falei, mano, mas como é que dormia 4? Dormindo. E assim, e ele é um moleque muito maneiro e ele super entendia, ele fala isso com orgulho, sabe? Mas a gente acaba, por exemplo, os meus,
Aqui, com 16, já pode dirigir. 16 pode Esse dirigir. dia eu encontrei um amigo meu brasileiro, ele falou, cara... Falei, o que foi? Um amigo nosso, cara, dei um Mustang pro meu filho, conheci. Velho, um Mustang antigo, tipo, sei lá, 15 mil dólares, 10 mil dólares. Não sei como é que é o preço de carro aqui. É isso aí mesmo. Sei que no Brasil é só a alma que você dá. Ele não devia ter feito, mas o moleque é uma Mustang, mas só dirige no bairro. É diferente, vocês têm acesso aqui a um carro muito barato, né, gente? Aqui é Comparado barato. com o Brasil. Aqui é barato. Um carro de 400 no Brasil aqui é 20 mil dólares, fato. Então, eu vi. Então, assim, é 25 mil dólares. É impossível tua filha te pedir um carro, você poder, para fazer. Ainda mais em Orlando, que não tem ônibus, não tem trem, não tem metrô. Eu tenho uma filha de 17, acabou de completar 17 anos. Eu dei um carro para ela de presente. Ela ganhou um Tesla. Teslinha? E é maneiro. Irmão, Tesla no Brasil custa mais de 500 mil reais. Eu E aqui você compra no aplicativo? Não, eu comprei no aplicativo, dei 0 de down payment, que é de entrada, e pago 400 dólares por mês. Cara, É muito acessível, né? um carro de 25 mil dólares, 30 mil dólares. Então, assim, é que assim, as pessoas aqui nos Estados Unidos, o carro é acessível para todo mundo. Não importa o valor do carro. O que importa é você ter crédito bom, que é o CPF, o Social Security aqui, né? Então, assim, você pode ir na Ferrari com 10 mil dólares de down, você sai com a Ferrari na hora. Mas tem uma galera que não é regularizada e tem carro aqui. Mas você paga todo mundo pode ter carro, Gil, independente se você... Aqui todo mundo pode. Pode. Se você tem... você não precisa ter status. Crédito. Se a pessoa não tem o CPF, que é o do Brasil, aqui é outro, você vai pagar um juros maior. Você pode, com o teu passaporte, chegar na loja ali, eu quero comprar um carro. Cara, tá bom, me dá aqui 10 mil dólares de entrada, mas em vez do seu juros ser 5%, vai ser 12%. E você vai pagar. Mas tem aquele lance do filme também, né? Que o cara chega com um bolo de dinheiro, pega um carro e sai dirigindo. Isso aí. Se você quiser pagar à vista, irmão. Porque no Brasil não pode ser assim, não é assim. Não, no Brasil. Aqui você sai com o carro no mesmo dia. O Detran tem que te autorizar. Não, aqui você sai no carro com o mesmo dia. Você fica algumas horinhas na loja, os caras botam a placa. Algumas lojas já te entregam a placa normal, outras te entregam a placa de papel, seguro e tchau, vai embora. Sai com o carro na hora. Cara, que papo maneiro. Esse nosso André Lima, a gente está falando aqui muito de futebol, mas de vida. O André é um moleque espetacular, jogou em grandes clubes. Aproveita para dar o like, para dar uma moral, para se inscrever no nosso canal, que esse papo vai prometer, já está prometendo que o moleque é a máquina de resenha. Inclusive, vou deixar de herança para ele aqui, vou falar com o nosso senhor para você assumir o programa aqui, você, Boca. Vambora. Vocês terem um programa de debate aqui na TV Connect USA, conectando brasileiros pelo mundo, canal 55.9. Já gravei tudo. Vamos embora. E vamos lá. Cara, que papo maneiro, cara. Agora vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta mais para esse lado filosófico. Mais cultural. Faltava um vinhozinho e um queijo. Como você não bebe, o vinho ia ser todo Cafezinho. meu. Amém. Boa tarde. Aí, como é que foi a transição Vasco-Botafogo? Que na verdade, sim, quando eu saí do Vasco, eu fui pro General Scott, da Alemanha. Tu teve no GBA, Bélgica. pô, lá na Antuérpia. Aí eu fui pra lá, nós fomos campeão da Copa Belga. Aí eu falei, cara, tô grandão, fiz 2 gols na temporada. O Dani Cruz já tava lá? Tava. Ele era o que mandava em tudo. O cara, né? Quem tava lá também, o Caduzinho, que jogou no Vasco, o centroavante, moreninho, carequinha. Lembro. Ele era o atacante também lá. Aí fui pra lá, fiquei 6 meses, que era meia temporada. Era o Uran, seu empresário, né? Sempre foi. Quando eu O Uran fui foi com meu ele também. único empresário até hoje. Maneiro. Na minha vida, na minha história de futebol toda. Daí, de lá eu voltei pro Madureira para disputar o Carioca. Depois eu fui pro Gama, no Distrito Federal. Fiquei 3 meses sem receber, eu fui embora. Picou a mula. Joguei a Série B. Joguei, acho que 4 jogos da Série B com o Gama. O mesmo cara que me levou pro Gama, ele foi pro Sampaio Correia em São Luís do Maranhão. Ele foi e me levou pro Sampaio Correia em São Luís do Maranhão. Irmão, ali eu passei o pão que o diabo amassou e mais um pouco. E eu virei para Deus e falei assim, se eu não virar jogador agora, eu abandono essa carreira de futebol. Porque era um clube que foi montado pelo deputado federal, sei lá, o cara queria se reeleger, chamava Manuel Ribeiro. Ele era presidente do Sampaio Correia e era político. Então ele montava o clube para fazer média com todo mundo e se reeleger e depois abandonava o clube. E foi isso que aconteceu. Meu salário lá na época era de R$1.000. Não, R$1.000 não, minto, R$2.000. E não recebia. Sendo que, irmão, eu estava muito bem lá. Muito bem. Eu joguei, se não me engano, acho que 28 jogos. Fiz 22 gols. Caceta. Irmão, fazia gol de bunda, saúde. E com lapela, o espirro é uma explosão.
Ô, irmão, Eu fazia gol de bunda, de canela, de bicicleta, de esquerda, direita. Cara, eu fiz gol de tudo que é jeito naquele lugar. Sendo que eu passei muita dificuldade. Eu já era casado, tinha uma filha nova, minha mais velha tinha 1 ano e pouquinho. Então, assim, cara, eu morava... E ninguém vê esse lado, né? Só vê Irmão, a ponta do iceberg, né, irmão? ninguém vê. Já vê. Eu morava num... Eu fui despejado de 3 hotéis. Que isso, cara? 3 hotéis. Eu voltava do treino, minha mulher tava lá embaixo chorando com a minha filha que o hotel não deixava a gente subir para pegar as coisas. Que isso, cara? Porque os caras não pagavam. Então, assim, quando a gente foi para um chalé, chama Chalé Praia Residência, não esqueço até hoje, a gente morava num quadradinho, talvez metade disso aqui, onde você está aí. Tinha uma cama, o banheiro, fogão, geladeira e a porta de entrada e saída. Morava eu, minha mulher e minha filha, assim. E o clube que pagava. Sendo que o clube não pagava. Sendo que o que aconteceu? Eu fiquei nesse lugar 4 meses, tá? Esses 4 meses o clube não pagou. E, cara, eu ganhava R$2.000 e o clube não me pagava. Então, assim, eu pendurava todos os sorvetes que a minha filha pegava, ficava na conta lá para me pagar depois. E a gente fez uma amizade muito grande com os donos, eram senhores de idade já. E quando eu fui embora do clube, eu falei, cara, eu não tenho como te pagar, eu não tenho dinheiro para te pagar. E os senhores na época falaram assim, não, pode ficar tranquilo, vá em paz, eu conheço o clube que tem aqui. E eu virei para eles e falei assim, ó, pode demorar o tempo que for, mas um dia eu volto aqui para te pagar cada centavo que eu te devo. Essa foi uma promessa que eu fiz pro cara. Voltando ao Sampaio Corrêa, ao clube, eu joguei muito e na época eu estava naquela DVD, lembra? DVD? Claro. Tinha que fazer o DVD, não sei o quê. E daí, cara, eu falei assim pro repórter, eu fiz uma amizade com o repórter da Globo na época lá. Eu falei assim, irmão, eu preciso dos meus gols, cara. Eu quero fazer meu DVD para mandar pro meu empresário. Ele, André, cara, não tenho como fazer o DVD para você, mas eu consigo aquela fita que é direto da câmera, aquela fita pequenininha, e, cara, ver o que você consegue fazer. Eu falei, irmão, show de bola, me dá aí. E eu tinha um amigo motoboy, mototáxi lá, que ele tinha muito conhecido lá em São Luís do Maranhão, e ele falou assim, André, acho que eu conheço um menino lá na favela. Que faz a conversão. Que faz a conversão. Eu falei, irmão, top, vambora. Ele falou assim, cara, mas ele cobra R$50. Eu falei, irmão, ih, lascou, moiou. Que dureza, Falei, né, irmão? moiou. Falei, não tem, pai. Falei assim, pera aí, acho que eu vou dar um jeito. Peguei o telefone, papai Oran, mano, tô precisando de R$200, cara. Manda aí que eu preciso fazer os meus melhores momentos, fazendo não sei o que, não sei o que, lá. Aí ele, pum, tá bom, te manda aí, beleza. Aí É porque tem muito, né, irmão? Tem Papai nada, Oran tem pouco, muito. tem pouco. Ele, ali, todo mundo. Tá doido. Aí, cara, aí já viu, o cara me pegou, fomos lá na favela. Cheguei lá, era um moleque de 12 anos de idade. Que isso? Óculosinho, nerdzinho. Fez lá a conversão e naquela época o que você fazia? Botava ali teu nome completo, idade, peso, altura, Tudo. telefone Musiquinha de contato, no fundo. musiquinha do fundo. Eu fiz. Irmão, eu tenho esse DVD até hoje, pra você ter noção. Até hoje lá em casa. Capa verde. Tava lá escrito André Lima e o telefone do escritório do Uran. Até hoje. Eu tinha de cabeça o telefone de dois eu tinha de cabeça. Ligava pra Fernanda direto. Lá. Pô, Fernanda é top, velho. Maravilhosa. Ali é minha segunda mãe. Aí, cara, eu liguei pro Uran depois. Falei, Uran, mandei o cara fazer 10 cópias. Falei, tô rico, vamos fazer 10 cópias. Faz 10 cópias aí. Aí eu falei assim, cara, agora eu preciso ir pro Correio pra mandar esse negócio pro Uran. Cheguei lá no Correio, irmão. Lá São Luís do Maranhão é aqui, Rio de Janeiro é aqui, né? É. O cara falou, é tanto. Eu falei, moiou, pai. É quase um país pro outro. Eu falei, moiou. Continentalmente falando de Europa. Papai Oran, preciso de dinheiro pra te mandar o DVD. Ele, não, beleza. Pum. Aí a história... Fernanda, resolve aí, Fernanda. Fernanda. A história que a própria Fernanda conta é que o dia que chegou o DVD... Fernanda é a secretária do Eduardo Uran há muito tempo, que foi meu empresário também, então a gente tem essa relação ótima com ela. Para quem a história que a Fernanda me conta é que no dia que o DVD chegou no escritório, que ela recebeu, ela foi lá na sala do Uran para avisar ele que tinha chego o meu DVD. E quem estava com ele, nada mais do que Carlos Augusto Montenegro. Presidente do Botafogo. Presidente do Botafogo. E era dono do Ibope, né? Ainda é. Ainda é dono do Na Ibope. época ele não era presidente do Botafogo, na época era o Bebeto de Freitas. Ele era diretor. Ele era manda no Botafogo. E dono do Ibope. Você fala, que é da Ibope, é do homem. É Ele isso é o aí. dono. E ele manda no Botafogo. Deve mandar até Também hoje. Tem dinheiro Muito. até... E daí o Uran chegou assim, pô, então põe aqui pra gente dar uma olhada. Aí parece que o Uran botou, cara, o Montenegro se apaixonou. Foi tua conversa com Deus, irmão. Irmão, assim, o Montenegro falou assim, eu quero esse jogador.
O Urano falou assim, não, ele tá acabando o contrato dele agora. E dali, cara, saiu o meu contrato. E lá no Edu acontecem umas coisas assim mesmo. Exatamente. Eu já vi. GV, desse jeito, saiu o meu contrato. Aí o Urano me liga, eu tava na semifinal do Campeonato Maranhense, o Urano me liga na véspera, meu treinador lá era o Gilson Kleina. Foi meu treinador depois. São Luís do Maranhão. Gente boa pra caceta. O apelido dele era Baleiro, Balinha Juquinha. Adorava dar uma balinha Juquinha pra contar a história pros outros. O Cleide é parceiro. Cleide é parceiro, gente boa, gente finíssima. Ele me liga, fechei teu contrato no Botafogo, vem embora. Eu, porra, Eduardo, Botafogo da Paraíba, velho, tá doido? Tô aqui onde o vento faz a curva, me matando pra jogar, tu quer me jogar pra outro lugar? Ele, não, louco, pro Botafogo do Rio de Janeiro. Tu ficou doido? Aí eu falei assim, ô, Edu, velho, tu sabe que eu sou botafoguense, minha família é botafoguense. Tu é muito Botafogo, muito, né? Irmão, eu ia pro Maracanã, geral, Túlio Maravilha, Gonçalves, Donizete, Pantera, irmão, eu era fascinado, eu e meu pai. Ele, não, pô, tô te falando, não sei o quê, peraí que eu tô com o Montenegro que eu vou te ligar aí. E na época eu não tinha ligação de vídeo, né, ele só me ligou e aí eu falei com o Montenegro. Ele, bem-vindo ao Botafogo, não sei o quê, eu falei, não. Aí ele falou, vou comprar passagem pra você amanhã. Eu falei, não. Ele, como não? Eu falei, Edu, se eu tenho essa oportunidade hoje, é porque o clube me abriu as portas. Mesmo se te dar R$1 e se te despejando 3 vezes. Mesmo eu passando por tudo que eu passei, eu devo honrar o clube que me deu essa oportunidade. E amanhã, cara, de amanhã que eu digo o seguinte, era sexta-feira, ele me ligou, no domingo. Eu falei, domingo tem a semifinal do campeonato. Eu não vou embora daqui. Eu só vou sair daqui ou campeão ou com o clube desclassificado. Ele, tu é maluco, não sei o que, você vai se machucar. Eu falei, Edu, irmão, não vou. É inegociável, não vou. Tá bom, você que sabe. Eu falei, pode deixar. O que aconteceu? Na semifinal, torci o joelho. Puta que pariu, aí é foda. Vai ter que meter um pi aí, porque eu não aguentei. Torci que o isso, joelho, cara? Torci o joelho. E aí? Torci o joelho. Imagina o Eduardo quando te ligou. Não. Eu te falei, aquele jeito dele, Torci o joelho, saí do jogo direto pro hospital. Isso eu também eu tenho até hoje. Mas não teve ruptura. Escuta, eu tenho até hoje o laudo do médico, lá do Hospital de São Luís do Maranhão. Ele falou que o meu cruzado tinha rompido. 6 meses. Irmão, eu liguei pro Urano chorando. Falando, Eduardo, pelo amor de Deus, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, você se machucou, né? Eu falei, cara, torci meu joelho, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele, eu te falei, não sei o que. Ele falou, agora vamos resolver, Vamos resolver, Vamos resolver, Aí ele falou assim, pega o primeiro voo amanhã. E nessa época eu já estava sozinho, minha mulher já tinha ido embora, né, com a minha filha. E eu estava sozinho. Ele falou, pega o primeiro voo amanhã e vem pra cá que eu vou ligar pro Runco, porque o Runco já tinha feito minha primeira cirurgia no joelho. Que ano foi isso? Isso foi em 2007. O Runco Cara, eu lembro dessa história de um dia eu estar no escritório, foi quando ele me mandou pro Fortaleza. Essa história tá rolando lá dentro. Não sei se no mesmo dia, mas alguém, ou a Natália, que era uma outra secretária lourinha, trabalhava lá, sim. Falando sobre isso aí. Quem trabalhava lá, a Natália, Gisele e a Fernanda. Gisele e a Fernanda. E daí, cara, eu falei, beleza. Aí ele falou, vou ligar pro Runco, o Runco vai te atender assim, o Marcelão, 10x10 de altura e largura, vai estar lá te esperando no aeroporto. Ele te pega, você vem direto aqui pro escritório, eu quero te ver, porque o Eduardo é metido a saber medicina, né, de jogador. Cara, cheguei no aeroporto, o Marcelão tava lá, me levou pro escritório, ele, deixa eu ver teu joelho. Cara, meu joelho desse tamanho. Ele falou assim, vai lá que o Runco tá te esperando. Aí eu falei, beleza. Cheguei lá, fiz o exame. Aí o Runco falou assim, André, cara, tem uma boa notícia e uma ruim. Qual que você quer? A boa que Jesus te ama. Eu falei, cara, vamos começar pela ruim? Ele falou assim, cara, a ruim é que seu joelho não tá bom. Eu falei, jura? Ele falou assim, a boa é que não é o cruzado. Porra, que alívio, eu falei, irmão. amém. Ele falou assim, mas e aí? Ele falou, cara, o ligamento, você entende, né, de joelho como eu, o seu ligamento ele apenas esgaçou, o cruzado. Ele não rompeu, como eles falaram. Ele apenas esgaçou. Mas você não consegue voltar a jogar em menos de 2 meses. Pelo menos 2 meses de molho. Sendo que a minha avaliação médica com o Botafogo é tipo 10 dias depois daquela data. Eu falei assim, não, Runco. E eu já tinha um pouco de intimidade com o Runco. Eu falei assim, Runco, olha pro seu amigo aqui. Eu falei, cara, eu acabei de acertar com o Botafogo. Daqui a 10 dias eu tenho o exame
com o Botafogo. E eles fazem toda essa parte de manipulação para ver se o ligamento você não tem tá. noção. Eu falei, Runco, me ajuda, velho, por favor. Ele falou assim, André, não tem o que fazer, cara. Não tem. Ele falou, que precisa do tempo de recuperação. Ele falou, cara, o que eu posso fazer é fisioterapia para você, remédio e repouso. Ele falou assim, e ora, filho, ora. Eu falei, pode deixar, é com o pai mesmo. Irmão, eu tenho muito cabelo na perna. Aí eu peguei e raspei só isso aqui, ó, do joelho, que foi o meu joelho esquerdo. E já vê, eu fiquei 9 dias, os 10 dias na verdade, porque eu fiz o exame à tarde, 10 dias com a perna pro alto, gelo 24 horas e tomando remédio. E no 9º dia eu fiz a punção. Para tirar o inchaço. Para tirar o inchaço. Eu falei, irmão, seja que Deus quiser, vou fazer o exame. O Eduardo falou, André, você vai? Eu falei, vou, seja que Deus quiser. Vamos ver o que vai dar. Peguei, terminei de raspar a perna toda. Chegou lá lisinho, brilhante. Cheguei como? Igual a careca do Escobar, brilhando. Aí, GV, aí vem a maior história da minha vida, que eu vejo como Deus falou assim, agora é o seu momento. Porque, cara, eu tava com uma lesão muito séria no joelho. E me doía de uma forma que você não tem noção. Quer dizer, você tem noção que você foi jogador de futebol. Sim. E você mesmo já falou, cara, os caras faziam cada exame, os caras pegavam o teu joelho assim, botavam na gaveta. É, isso aí, exame de E gaveta. na minha mente de inocente, de moleque, eu tinha operado já o meu joelho direito. E eu falei assim, cara, quando o médico perguntar, eu vou falar do meu joelho direito e tem a cicatriz, o cara vai esquecer o esquerdo, não vai nem mexer nele, tá tranquilo, vamos embora. E vai dar tudo certo. Cheio de estratégia na cabeça, irmão, né? Na minha mente já tava tudo estratégia. É. Tava tudo. Cara, eu cheguei lá e o médico, não vou citar o nome do médico, porque tem essa história da situação que eu vou te contar em seguinte. Cheguei lá, o cara falou, fica de cueca. Pá, fica de cueca, pá. Saradinho, todo trincadinho, pá. Fininho, né? Fininho, pá. Pesava lá os meus 70 e poucos quilos, pá. Aí o cara falou, você já teve cirurgia no joelho direito? Irmão, deixa ele nem respirar. Quando ele falou, tem cirurgia de joelho direito. Aí começou a fazer os exames, isso aqui. Ele, seu joelho esquerdo? Eu falei, não. E zero barra, viado. Zerinho, pai, ó. Ele, não, beleza, então só vou fazer aqui os movimentos aqui. Eu falei, suave, doutor. Pá. Já viu, deitado na maca, né, irmão? E você tá ligado. O médico não faz o exame olhando pro teu joelho. Ele olha no teu olho. É. Porque, irmão, se tiver com dor, tu vai... Ele sabe. Ele sabe. Ele já fez isso 1000 vezes. É. Irmão, aí o cara começou, aí ele pegou, dobrou o joelho, fez aquele teste assim, e tava tranquilo, dorzinha mais de boa. Quando ele pega pra fazer aquele teste que gira aqui, irmão, eu trinquei os dentes. Por Deus. Eu trinquei os dentes assim pra ele e falei assim... Mas doeu. Irmão, comecei a chorar, desceu uma lágrima aqui, ó. E ele não reparou? Óbvio, ele tava me olhando. Aí ele virou assim pra mim, o que foi? Ele, o que foi? Aí, GV, aí eu falo que Deus estava ali naquele momento. Porque eu peguei, chorando, de dor, sentei, falei assim, doutor, preciso conversar com você. Ele falou, o que foi, André? Eu te machuquei, blá, blá. Eu falei assim, doutor, não sei se você sabe, mas eu sou botafoguense doente. Minha família é toda botafoguense. E, cara, hoje eu estou realizando o sonho da minha vida. De assinar com o clube do meu coração. Então você me perdoe por estar aqui me emocionando nesse momento. Tu meteu um migué. Mano. Carioca tem que ser estudado pela Irmão, NASA. O doutor veio assim, me levantou. Ele falou assim, cara, eu tô aqui há não sei quantos anos no Botafogo, nunca escutei isso de ninguém, vem aqui, me dá um abraço. E eu comecei a chorar, mas era de dor, irmão. Doutor, bom, eu já te pedi perdão pessoalmente, mas, novamente, me perdoe se você estiver escutando. Eu sei quem é, pela idade cronológica. Enfim, não vamos citar o nome, porque, não. né, deixar aqui quieto. Mas, doutor, me perdoe, te amo. E passou... E como é que tu treinou, maluco? Então, aí nós 20 dias depois, nós fomos começar a pré-temporada. Até hoje, irmão, é coisa de Deus, tô te falando, de coração. Eu acredito. Até hoje, eu nunca operei meu joelho cruzado. E não incomodou mais? Nada. Já viu? Eu treinei, fiz toda a pré-temporada, fiz o Carioca, ali Artilheiro do Botafogo. Ali eu virei jogador de verdade. É, pô. Mas, irmão, é o que você falou, ninguém vê o processo. O pessoal só quer ver a ponta do iceberg. Amém, certo? É isso, cara. Deus, naquele momento, falou assim, eu escutei sua oração e eu vou te dar essa oportunidade que você tanto quis. Então, assim, não foi fácil. E tu brilhou demais, irmão, no Botafogo, né, irmão? Aquele menino do Fluminense, o Hércules, recente agora, tá entrando e Fortaleza. fazendo gol, era eu no Botafogo, irmão. Eu entrava e a bola me procurava fazer gol.
Tanto que Eu lembro, no Flamengo principalmente. Pô, tanto que depois que o Dodô foi pego no doping, que também é uma história que eu posso te contar aqui, que é uma história, não vou citar nomes também, mas é uma história... Boa, história, gostamos de história. Que talvez, acho que ninguém contou até hoje, e talvez eu não conte também, porque é o Botafogo. Não faça isso, mas, porque enfim, a gente tem alergia a mistério. Por isso que a gente tem o Pop Share aqui, porque a gente gosta da história. Mas, enfim, depois que o Dodô foi pego no doping, né? Injustamente, Injusto, óbvio, isso aí é nítido. Eu viria titular absoluto do Botafogo e quando eu fui vendido... Substituindo o Dodô, irmão. Porra, irmão, o que eu aprendi com esse cara... Eu já fiz declarações para ele... Ele é maravilhoso, Não, gente boa, declarações para ele ao vivo, pessoalmente, no Instagram, agradecendo. Porque, cara, pensa só, GV, você foi um cara que trabalhou com o Júlio César. Talvez foi um dos seus maiores espelhos como jogador e como pessoa. Sem dúvida. Que eu sei que você tem uma amizade com ele muito meu grande. Irmão, meu padrinho, Cara, casamento, inclusive. E o Dodô, pra mim, no Botafogo, era uma realização de um sonho, não só como torcedor. Porque, cara, eu torcia pra ele. Eu cantava musiquinha. Tá maneiro, o Dodô é artilheiro. Eu tava na arquibancada, tio. Pois é, muito foda. Tá ligado? Eu tava na arquibancada. E de uma hora pra outra eu tava do lado do cara treinando. E depois substituindo o cara. E depois substituindo o cara. E, cara, o Dodô foi um dos caras que mais me ajudaram no Botafogo. Porque era um cara da minha posição. Era um cara zero, mas zero negativo, assim, gigante, de vaidade, de problema, de achar que eu tava ali pra tomar a posição dele. Finalizava muito pra você evoluir no dia a dia. Irmão, todo santo dia, acabava o treinamento, ele fazia em torno de 30 a 1 hora só de finalização. Eu ficava sentado, encostado, só olhando ele fazendo. Uma pós-graduação. Olhando, eu só tava olhando ele, eu só reparava o que ele fazia. Aí um belo dia ele chegou assim, tá fazendo o que aí? Eu falei, não, só tô te olhando. Ele, vem cá. Que maneiro. Vem cá, cara. moleque. História foda, vem irmão. cá, moleque. Vem cá. Vem cá que você vai fazer comigo. GV, passou um mês, a gente estava disputando quem fazia mais gol. A nossa brincadeira era essa, quem fazia mais gol. Então, assim, cara, eu tive um treinador particular que talvez acho que... Quem era o treinador de 2007? Cuca. Foi o primeiro grande trabalho dele com o Botafogo. É. Ele Cara, tinha sido meu treinador no Flamengo em 2000. E vou te falar assim, 5 ou 6. aquela época ali acho que foi uma geração muito esperançosa pro botafoguense. E foi a geração... Tinha quem naquele time ali? Nosso time era... Goleiro era o Júlio César. E tinha o Lopes também, maluco. Lopão, Tigrão. Lopão, Tigrão. Doido. Lopão, Tigrão. Lateral direito era o Joilson. Zagueiro era o Juninho. Batia fácil na bola. Juninho. Alex Bruno. Luciano Almeida. Aí tinha tudo... Luciano Almeida do cabelinho que foi pra Não, Careca. Ucrânia? Não, Careca. não. Careca. Tá. Luciano Ele é Márcio Araújo. Márcio Azevedo. Era Luciano Almeida, aí tinha Túlio Guerreiro, Leandro Guerreiro, Diguinho, Diguinho que depois foi pro Flu? Parceiro. Gente finíssima. Doido. Doidinho. Lúcio Flávio, Zé Roberto, o Neguinho, Sim, que jogou no Flamengo. Brilhou no Flamengo. Muito. Jorge Henrique, Dodô e eu. Pô, time massa, meu irmão. Não, irmão. Mas Diguinho já era acelerado. Ontem o Muito. Bruninho contou a história dele correndo em cima dos carros, assim. Diguinho nunca de deixou de ser acelerado. Doido, né? Sério que nessa época o Diguinho era solteiro, enfim. Aquele Podia. jeito. Podia. Então assim, mas o Dodô pra mim foi um treinador que talvez que 100% do centroavante queria ter na época. Mas você bota ele no top 3 caras que você jogou de ataque? Fácil. Eu Porque fiquei sai do 2 dias com o Romário no Vasco. Irmão, ali também é embaçado. Não, ali não tem como. Ali a gente não bota nessas disputas. Ali é embaçado. É igual assim, Cristiano Ronaldo ou Messi. Beleza, Pelé não entra, tá Não, acima. O Romário no Brasil não tem como. Ali é irmão, embaçado. esquece. Fiquei Baixola- 2 dias com ele no Vasco. Eu cheguei 2 dias depois ele foi embora. Mas assim, o Dodô, cara, como ser humano, pra mim, foi um cara excepcional, como pessoa também. Me ensinou muito nessa. Você vira artilheiro do Botafogo, aí você sai Aí eu sou vendido pra Alemanha. e você segue sendo artilheiro até um tempo depois ainda, não foi isso? Isso, eu saí do Botafogo em julho de 2007, se eu não me engano. Eu era artilheiro do Brasileiro na atual temporada. Eu era artilheiro Do brasileiro também. do Brasileiro, Eu era artilheiro, eu disputava com aquele Josué do Paraná. Josué, depois foi pro Flamengo. Do Paraná. Parecia Jesus Cristo. O O cabelinho, né? Cabelinho isso e aí. barba. Isso aí. Eu era artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, tanto que eu fui artilheiro da Copa do Brasil. Ainda assim tu foi artilheiro? Eu fui. Porque a gente perdeu na semifinal, né? Pra aquela bandeirinha abençoada de Deus. Lembra?
Contra o Inter, não? Não, contra o Figueirense. Figueirense. Que ela Lembra deu a Ana Paula impedimento. Oliveira? É, essa abençoada aí. Ela hoje é... Ela foi no evento meu, ela falou sobre esse lance. Essa abençoada. Ela Esse trabalha na jogo, Federação Paulista, ela é irmão, alguma coisa grande lá. Esse jogo aí... Não tinha VAR, né, jogador? Não tinha VAR. Eu fiz 3 gols pra valer 1. E assim, era 1 metro de distância, 1,5 metros. Ali foi absurdo. Era 1,5 metros de distância. Ali foi absurdo. Ali foi, enfim. Não vou acusar quem eu não posso, não tenho prova. Foi mas erro enfim. mesmo, limitação. Foi, erro do pirata. Enfim, bom. e eu terminei a Copa do Brasil e nós jogamos Sul-Americana. E eu era artilheiro da Sul-Americana também. Porra, e depois nós perdemos, depois depois que eu fui embora, o Botafogo perdeu pro River. Aquela famosa jogo do River, que o River tava com -2, eu acho. Eu tava na Bélgica nessa época. O Botafogo perdeu. Cara, tanto você ter noção, eu fui embora do Botafogo em julho, só foram me passar na artilharia do Brasileiro 2 meses depois. Então, assim, hoje... Essa história da Alemanha também é boa pra Dedéu. É boa, da né? reunião da combinada reunião com com o Sinais, com o Eduardo. Você vai contar essa história. Vou contar. Você fala assim, hoje, com a cabeça que eu tenho, com o amadurecimento que eu tenho, não vou falar que eu me arrependo de ter ido pra Alemanha, tá? Mas eu esperaria até o final do ano. Mas na hora não tem como. Mas, irmão, ganhava quanto no Botafogo? Ganhava R$5.000. Porra, e a proposta da Alemanha foi tipo quantas vezes mais? 20, 30 Porra, vezes não tem mais. como você morando de invasão ali Peraí, na Mangueira. lembrei de uma história. Vai, Lembrei de conta uma a história. Lembrei de uma história do Botafogo ainda. Aí fiz o exame, passei, fui assinar meu contrato com o Botafogo, com o Bebeto de Freitas. E quem estava comigo na época, que pode afirmar isso, era o Rodrigo, que trabalhava com o Uran. Lembro, pô. Lembra? Claro, pô. O meu contrato era... Chafir. Era Chafir. 2 anos de contrato, R$10.000 no início e no outro ano dobraria o valor. Irmão, eu tava rico. Ganhava 2.000, não recebia, vou ganhar 10. Morando no Rio? Irmão, tô milionário. Cheguei para assinar, falecido Bebeto de Freitas, falou assim, nós tivemos uma mudança no seu contrato. Pô, irmão, eu cheguei grandão. Falei, cara, sou artilheiro do Sampaio Corrêa, pá, né? Tô devendo picolé até hoje lá da minha filha. Bom, aí eu cheguei assim, não. Falei, não, deixa ele nem terminar, deixa eu ver. Falei, não. Rodrigo, pode ligar por aí, tio. Desse jeito, tio. Falei, pode ligar por aí e fala por aí e resolve essa parada aí, tio. Que eu não vou assinar, não. Aí o Rodrigo falou, tem certeza? Eu falei, pode ligar. Aí o Bebeto só assim, liga por aí. Aí o Rodrigo pegou o telefone, pegou ele e falou assim, não precisa nem falar com ele, deixa que eu falo. Bota no Viva Voz. Botou no Viva Voz, aí o Oran falou assim, oi, Aí o Bebeto falou assim, Oran, sou eu, Bebeto, ó. Teve uma mudança aqui no contrato do André, eu resolvi agora, antes dele chegar aqui, e se ele quiser, amém, se ele não quiser, tem uns 300. Ó, o contrato dele agora é de 6 meses de avaliação, 5.000 de salário. Se ele atingir a meta e a gente quiser, a gente renova 1 ano e meio para ele ganhar de 10 a 15 mil reais. Se ele quiser, amém, se ele não quiser, o problema é dele. Isso é sacanagem, Pegou, cara. tirou do vovó e falou assim, fala com ele aí. Aí eu, grandão, né, pai? Pá, peguei o telefone, falei, fala aí, Uran. Ele, ó, faz o que você quiser, mas se eu fosse você, eu assinaria. Eu falei, não, eu vou pensar. Aí ele já tinha desligado. Vou pensar. Não, talvez. Falei, beleza, Uran, valeu, tchau. E peguei, desliguei o telefone. Aí eu cheguei assim, Bebeto, eu não te conheço, tô te conhecendo aqui agora. Mas vou te falar uma coisa, você vai se arrepender. Peguei. Ele falou, eu espero. Aí 6 meses depois, eu fui vendido para a Alemanha. Toca o telefone. Por 3,5 milhões de euros. E quem tava lá para mim assinar a rescisão? Bebeto. Aí, irmão, aí foi o meu momento de... Grandão, né, moleque? Pô, cheguei como? Na sala. Mas veio pelo Uran? Pelo Uran, tudo foi pelo Uran. Aí cheguei... Fala da reunião. Aí tem a reunião. Essa história é maravilhosa, eu escutei no Rica, eu acho. Ai, Jesus. A reunião foi o seguinte. Na época tinha o Racing Santander da Espanha e o Hertha Berlim da Alemanha, que tinham feito as mesmas propostas financeiras e pagariam a multa lá pro Uran, né? Não era nem pro Botafogo, pra Tombense, né? Que o Uran tem lá o Tombense. Eu já estive lá. Eu também. Você esteve lá quando? Cara... Eu fiquei 6 meses na época do que ele fazia um negócio com o Arsenal. Eu fui pra lá pra treinar pra ir pro Arsenal da Inglaterra. Tô esperando até hoje. Essa já... Cara, eu fiquei 1 mês lá, mas eu ia de segunda, quinta e sexta eu voltava, dirigia às 7 horas pro Rio. Não, na fiquei lá no hotel Dulane. Dulane? Dulane, lá no hotelzinho lá. Não, eu ficava na
na casinha lá mesmo, do lado da pracinha lá. Então, quem tava lá quando eu fui era o Fernandão, o joelho de carneiro. Na minha cabeça de época era o carneiro. Cícero, pô. Fernandão. Lembra do Cícero Fernandão volante. atacante, né? Lembro. Botafogo também, Sim, né? jogou. Inter pra caramba. Ibson tava também, eu acho. Na minha época Não. que virou jogador assim conhecido era o Cícero, o volante. Depois foi pro Figueirense. Figueirense, Fluminense. O Cícero jogou no Hertha. Também. Acho que jogou no Hertha. se não me Mas engano. vai, aí Enfim. reunião. Ligou o alemão, quer comprar o André Lima. Aí o Uran falou assim, ó, vem aqui no escritório, no dia antes da reunião. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí cheguei lá e ele falou, ó, a proposta é essa aqui, assim, assim, assim. Os caras vão vir aqui, vão te fazer algumas perguntas e eu vou te traduzir e você vai responder tranquilo, de boa, e eu vou traduzir da forma que tem que ser traduzido o que você quer para fechar o negócio. Beleza? Beleza. Ele falou, vamos fazer um setup da reunião. Aí pegou lá o pessoal do escritório, botou sentado, a gente fez Tipo um ensaio geral. tinha um ensaio geral de como ia ser a reunião. Aí ele falou, cara, quando eu fizer assim, é o sinal para tu levantar a mão e falar assim, cara, eu preciso treinar. Preciso ir embora que eu tenho que treinar. Aí... Mas ele explicou o porquê disso? Porque ele falou que não queria que eu ficasse muito ali para dar muito, tipo, na cara que eu queria ir. Até para você não se emocionar no que a gente fala no futebol, não ficar empolgado e o cara fala, já era. É, isso aí. Eu falei, beleza. Falei, cara, beleza. Aí fui para casa, pá. Fui na Mesbla, comprei a melhor roupa que tinha. Na C&A, Mesbla não, na C&A. Né? Velha foda. Ia na C&A, comprei lá, pá. Usei o sapato do meu pai, 2 números a menos com o pé assim, ó. Irmão, fui lá, pá, cheguei lá na reunião, aí tá lá os gringos. Tinha lá, acho que 4 representantes dele. Tinha o presidente, era o presidente, o vice, o diretor e o tradutor, que era brasileiro, eu não sabia. Tava na maldade. Tava todo mundo lá, beleza. Alci Pereira, o nome do cara, gente finíssima. Aí cheguei, pá, prazer, not to meet you, André. Aí eu comecei a treinar inglês, né, pai? Not to meet, not to meet, not to... Cheguei lá, foi tudo errado, pá, fui, pá, aí beleza. Muito bom. Aí o cara falava lá em alemão. Sem quiser, as perguntas, cara, totalmente idiotas. O cara fica assim, você usa a esteira da Nike? Tem algum problema de usar a esteira da Nike? Eu falei, zero. Eu falei, eu tenho patrocínio da Adidas aqui, mas eu sei que no contrato tem, quando eu for pra Europa, ele cancela, então não tem problema nenhum. Tá. Você tem filho? Eu falei, tenho uma filha e minha mulher tá grávida. A tua esposa tem algum problema em ter o neném na Alemanha? Eu falei, não, zero. A sua esposa tem medo de avião? Não. Então, assim, essas perguntas... Você sente muito frio? Eu falei, cara, eu sou carioca, gosto de praia, mas não tem problema nenhum. Mas se pingar o euro, filho, a gente fica até... Aí, essas perguntas idiota. Aí chegou uma hora que o Uran meteu... Fez o sinal, fez o sinal, pai. Esquece. Aí eu cheguei e falei assim, levantei a mãozinha assim, tipo, na escola, né? Sendo que esses caras, eles estavam com uma maletinha. E eu, irmão, pra mim... Tipo a nossa aqui. Quase isso aí, quase igualzinho. Aí eu falei, ô, senhor Uran, cara, avisa pra eles aí que eu preciso ir treinar. Sendo que eu já tinha treinado de manhã. Era tudo combinado. Falei, cara, preciso ir, não sei o quê. Aí, beleza. Aí o cara falou, não, beleza, pô, valeu, não sei o que. Aí o Uran falou assim, vai lá que eu acerto tudo aqui direitinho. Eu falei, beleza. Aí fui, pá, cumprimentei, quando eu tava indo embora, eu falei assim, peraí, tem um negócio aqui pra você. Ó, o alemão, vagabundo. Aí eu falei, aí eu olhei pro Uran, né? Eu não sabia o que ele tava falando, eu olhei pro Uran. Aí o Uran falou assim, ele falou que queria te mostrar um negócio aqui. O cara pegou a maletinha, pegou. Bom, tinha dinheiro. Vivão? Pô, as notinhas de quentinho. Euro? E o contrato pra me ensinar, tá aqui pra você assinar agora. Como é que sai da sala? Aí eu olhei assim por ano, sabe aquela olhada assim, tipo, posso pular, pai? Posso me jogar? E aí, cara? Aí o Uran falou assim, não. Depois isso aí a gente resolve. Aí eu falei assim, Uran, você não sabe que eu tô morando de invasão não, tio? Imagina a tua cabeça, irmão, um trevo. Não, você não tem noção. Tá maluco, o malote ali, cashzão com contrato. Contrato tá de quanto tempo? 5 anos. Cacetada. Aí, cara, enfim, aí já veio depois, aí eu saí... Tu não assinou? Não assinei. Mas foi bom tu não ter assinado? Foi tudo a mesma coisa. Ficou a mesma coisa? Ficou a mesma coisa. Sendo que assim, aí vem a mesma história que eu tive no Sampaio Corrêa. Porque a gente estava em semana de Sul-Americana e a gente tinha um jogo muito importante contra o Corinthians, que
foi o meu último jogo, minha despedida. Sendo que na véspera do jogo, na antivéspera do jogo, o Uran fechou minha venda, junto com o Montenegro, para o Hertha Berlim da Alemanha. E na época o Cuca era meu treinador, ele chegou para mim, o Cuca jogou bola, sabia do que estava acontecendo, eu nunca escondi nada dele. Ele falou assim, André, a decisão é sua de jogar ou não. Você escolhe. O que você resolver, irmão... Isso derruba por terra essa teoria que muita gente fala que o Cuca é complicado, problemático. Não. Contigo ele foi... Cara, o Cuca para mim foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha início de carreira. De parte tática ou de gestão de grupo? Tudo. Para mim, eu não tenho um ai para falar do Cuca. Conheço milhares de jogadores que odeiam ele, que falam um monte de besteira dele, mas comigo, ele sempre foi um cara ponta firme. E, irmão, ele me levou pro Fluminense depois, ele tentou me levar pro Atlético Mineiro. Em 2013 eu tava fechado com o Atlético Mineiro, sendo que o Vanderlei chegou e me barrou para ir na época do Grêmio. Então, assim, o Cuca, para mim, sempre foi um pai no futebol, tá? Sempre foi um pai no futebol, todo lugar que ele ia, ele queria me levar. E ele chegou para mim e falou assim, André, eu sei da tua situação, que eu contava para ele minha situação, porque eu pedia para ele me ajudar, o Botafogo me dar um aumento, né? Porque naquela Botafogo não pagava. O Botafogo morava 3 meses. Você falou que ganhava 5 mil no Botafogo e pro Hertha Berlim era o quê? Muito. Tipo, 20 vezes mais? Muito, Em euro ainda, né, irmão? Mas não tem como, não tem como. Sendo que assim, mais, não tem como. Aí o que aconteceu? Aí ele falou assim, cara, faz o que você quiser, conversa com a sua família, vê. Se tu quiser jogar, irmão, tu vai jogar, você é meu número 9, etc. Eu falei, beleza. Aí veio a história do Sampaio Corrêa. E eu conversei com o Uran, falei, Uran, cara, o Botafogo joga agora contra o Corinthians e era mata-mata, né? Perdeu, tá fora. Eu falei, cara, eu não quero deixar de jogar. Porque, cara, o Botafogo, velho, meu time do coração, é o time que me deu a oportunidade de estar com esse contrato da Alemanha, não sei o quê. Aí o Uran falou assim, cara, tu lembra do que aconteceu a última vez? Eu falei assim, eu lembro, mas, cara, eu não consigo. Aí cheguei no Cuca, falei, Cuca, eu vou pro jogo, tô nem aí, seja que Deus quiser. Fez a mesma coisa que fez lá no outro. Vou pro jogo, sou teimoso, vambora. No ruim, cara, eu tô no Botafogo. Sim. Entendeu? E daí, graças a Deus, Deus me abençoou nesse jogo. Eu joguei pra caramba, fiz um gol, fui ovacionado. Joelhão top, a torcida fica, André Lima, cartaz, não sei o quê, eu chorei igual uma criança. Então assim, irmão, pra mim, a minha passagem no Botafogo foi uma realização de um sonho de um moleque que nasceu no Meia, torcedor botafoguense, de geral, com meu pai. O moleque pegava trem 4 horas da manhã para ir treinar lá em Sulacap, com meu pai, voltava, estudava. Tu fez mais gol nessa passagem do que no Fluminense, pelo que eu tô vendo aqui, né? Muito mais. Eu tô entre os 35 maiores artilheiros da história do clube, do Botafogo. E enquanto eu estava jogando, ainda atualmente no Brasileirão, no Brasil, eu estava entre os 10 maiores artilheiros da história do Brasileirão em atividade, na época. E no Grêmio eu tô entre os 30 maiores artilheiros da história. Cara, tu fez muito gol no Grêmio também, né? No Grêmio foi a minha maior passagem, eu fiquei 3 anos e meio. Mas na Alemanha não deu certo? Cara, na Alemanha, eu saí da Alemanha não foi por causa da minha filha. Eu saí da Alemanha porque quando a minha esposa estava lá, a gente descobriu que ela não podia fazer cesárea marcada. Ela tinha que ser induzida a algum problema para... Na Europa e às vezes aqui nos Estados Unidos você tem que... Hoje em dia nos Estados Unidos não tem mais isso. Mas naquela época na Europa... Pagar, né? Você tem que pagar. Mas naquela época nem pagando na Europa, entendeu? Então assim, a gente descobriu isso com a minha mulher com 7 meses e meio de gravidez. E minha mulher já tinha tido nossa primeira filha, ela teve pré-eclâmpsia. Então ela não podia ficar ali. Ela não correu o risco, né? Correu o risco. Então ela voltou correndo pro Brasil. Então minha filha nasceu no Brasil. Então o que eu fiz? Eu peguei o voo, vim pro Brasil, vi minha filha nascer, no outro dia peguei e fui embora. Nesse decorrer de uma semana que a minha filha nasceu, minha filha pegou pneumonia com bronquiolite. Minha filha ficou internada no CTI. Minha filha entrou praticamente morta dentro do hospital. De novo, Deus tocou na minha filha e hoje minha filha é saudável, sem nenhuma sequela. 80% do pulmão da minha filha já tinha ido embora. O médico virou para mim e falou assim, só Deus pode salvar tua filha. E eu falei, Deus vai salvar ela. E assim foi. Hoje minha filha tem 17 anos, super saudável, atleta. Amo minhas filhas, sou apaixonado por elas. E naquela época o médico falou assim, André, você precisa ficar pelo menos 6 meses no Brasil com ela. Por quê? Se ela for pro frio, que é aquele lugar hoje,
ela pode pegar um resfriado e isso virar uma pneumonia que a gente não vai conseguir reverter. E você está na Alemanha. Não, os médicos alemães não são igual nós. Diferente o lidar, né? E dali, já viu, eu tive que brigar com o clube para que eles me emprestassem para o Brasil. Porque eu não queria voltar. Eu falei, irmão, não vou voltar, não tem dinheiro que pague a minha família. Não tem dinheiro que pague. É lógico. Então, assim, nós ficamos... Cara, eu fiquei acho que uns 20 dias brigando com o clube para que eles entendessem que não era questão que eu não queria voltar. Eu queria voltar, por mim eu tinha ficado uns 5 anos lá. Que era questão de saúde. E daí eu tive que brigar com eles, né? Então, eles me obrigaram, aí eu fui emprestado para São Paulo na época. E foi ótimo, né? Não, aí o pai foi campeão brasileiro pelo São Paulo, né? Jogou bola ali. Joguei bastante no São Paulo. Eu lembro da passagem tu falando que o Rogério te dava moral direto, o Rogério Ceni. O Rogério que me levou para São Paulo, né? A história é boa. Foi no escanteio? Como é que foi a história? Isso foi antes de eu ir para a Alemanha. Que ele queria comprar o teu passe com o dinheiro dele. Conta essa história pra gente. A gente foi jogar um jogo do Brasileiro. Aproveita para dar o like nesse papo com o André Lima. Daqui a pouco a gente está entrando na reta final aqui. Você vai perder a história. Então dá o like, compartilha, se inscreve no canal, mexe no sininho à vontade. À vontade, pai. Fica essa história do Rogério, vai, boa. A gente tinha um jogo contra o São Paulo, no Maracanã. Aí e bateu o escanteio e meu posicionamento era sempre ficar do lado do goleiro. Aí ele veio, André, beleza? Beleza. Cara, quero te levar para São Paulo. Eu falei, Rogério, vai catar coco, tio. Não é hora disso não, eu vou fazer gol em você. No meio do jogo? No meio do jogo, no escanteio. Ele, não, é sério, não sei o quê. Eu falei, tio, vai para lá. Aí, beleza, acabou o jogo, ele veio, ó, o segurança vai lá pegar teu número e eu vou te ligar daqui a pouco. Que loucura. Eu falei, Rogério, sai fora, tio. Tinha perdido o jogo 2-1, boladão. A gente tinha perdido a liderança pro São Paulo nesse jogo. Aí, já veio, tomei um banho, quando eu saí do vestiário, quem tá lá? Segurança do São Paulo. Falei, André, o patrão pediu pra pegar o teu número. Eu falei, patrão? Ele é o... E ele mandava lá. O Rogério. Eu falei, beleza. Aí peguei meu número, bora. Aí deu 1 hora depois, quem liga? Número de São Paulo. Tem dinheiro o Rogério. Aí o Rogério, André, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Pô, cara, você tá bem, não sei o que, vai. Aí começou a me perguntar, cara, quanto você recebe em Botafogo? Eu, 5 mil. Ele, sério? Assustou. Eu falei, 5 mil, cara. Ele, tem contrato até quando? Eu falei, cara, até o meio do ano e tem a prorrogação de 1 ano e meio se o Botafogo quiser. Tu sabe o valor da tua rescisão? Eu falei, isso aí, 2 milhões de reais. Ele, sério? Eu falei, sério. Ele falou, quem é teu empresário? Eu falei, o Uran. Ele, tá bom, você quer vir para São Paulo? Eu falei assim, cara, como não, né? Óbvio. Gigante. Sendo que eu falei para ele, cara, obrigado, mas nesse momento meu maior interesse é ir para a Europa. Eu tenho um sonho de jogar na Europa. Se nada acontecer e eu fui super honesto com ele, super honesto. Acho que por isso que ele gosta de mim, sempre gostou de mim. Porque eu fui muito honesto com ele. Falei, cara, se nada acontecer até a fechar da janela ou o final do ano, não tiver nada interessante, cara, com o maior prazer, eu vou para São Paulo e vamos trabalhar junto. Eu falei, então, pode ficar tranquilo. Se nada acontecer, eu vou falar com o pessoal de São Paulo aqui, se eles não quiserem, eu tiro o dinheiro do meu bolso, pago tua rescisão e te trago para cá. Beleza? Eu falei assim, mas esse cara tá ficando louco. Esse cara tá maluco. Eu falei, beleza. E tipo assim, que deixei. Tanto que quando eu assinei o meu contrato com a Alemanha, eu liguei para ele. Falei assim, Rogério, cara, quero te agradecer por você ter me ligado, ter me dado suporte. E a gente já tinha meio que fechado, entre aspas, salário. Que ele falou, cara, se o São Paulo te pagar 20 vezes mais que você ganha, você fica feliz? Eu falei, pô, irmão, vou ficar feliz pra caramba, você comeu. Óbvio. Então, assim, a gente já tinha meio que elaborado todo o contrato. E daí eu liguei para ele, falei, irmão, cara, apareceu uma oportunidade para ir para a Alemanha, cara, um contrato bom, o clube vai pagar minha rescisão, vai me dar tanto, eu vou ganhar tanto por mês de euro. Ele, não, André, cara, pode ir em paz, com a cabeça tranquila, mas já fique ciente. Qualquer coisa, me liga que a gente resolve. E quando aconteceu a situação da minha filha, né, que eu tive que brigar com o clube, eu lembrei do Rogério. Eu peguei o telefone e liguei. Falei, Rogério, lembra aquela conversa que a gente teve, não sei o quê? Lembro. Cara, então, acho que agora é o momento. Aí expliquei o que aconteceu, não sei o quê. Irmão, coisa de 5 minutos a gente resolveu. Que isso, cara? São Paulo pagou
Quem era o treinador? O Muricy. O São Paulo pagou, na época, pelo empréstimo, não me lembro quanto, e eu fui pro São Paulo. Daí fomos campeões brasileiros. Tu foi bem demais lá. Mas agora que a gente está aqui, a gente está encaminhando para a nossa reta final, eu quero que você fale do Fluminense, do teu período no Fluminense, que a gente já falou de Vasco, Botafogo. E como é que foi tua passagem lá? Quem que foi tua referência lá? Teve alguma dificuldade, história legal? Cara, o Fluminense para mim, foi depois que eu saí do Botafogo de novo, que em 2009 eu volto pro Botafogo. Aí eu tenho uma lesão na semifinal da Sul-Americana, que um argentino lá miserável me deu uma voadora no joelho. Que aí eu opero o joelho, tem uma cirurgia no joelho e o Botafogo tinha contratado o Louco Abreu. Foi quando o Louco Abreu chegou no Botafogo. E daí o Botafogo não tinha interesse de continuar comigo. E eu ainda tinha um contrato com o clube da Alemanha. E o clube da Alemanha, por eu ter brigado com eles, não queria me ver pintado de ouro. E daí apareceu a oportunidade por causa do Cuca, que foi meu treinador do Botafogo, me levou para lá. E, irmão, quando eu chego no Fluminense, era Frederico Dom Fredon. Que ano é isso? 2010. Frederico Dom Fredon. Aí tinha Conca, Diguinho, Júlio César, e depois chegou Emerson Sheik. Irmão, daquele jeito, né, pai? É outra parada. Então assim, cara, foi uma experiência muito boa, né? 2000 a gente foi campeão brasileiro também, né? Então assim... História boa com o Sheik lá? Fred? Cara, com o Sheik, eu peguei muito pouco, mas tinha aquela história do ônibus, né? Tu tava? Não. Citou também, não sei. Não, mas você é Botafogo, você fica com raiva dele também. Pô. Enfim, mas assim, cara, o Fred é aquele jeito dele que todo mundo conhece, né? O Fred era o rei do Fluminense junto com o Conca, né? Então, tinha uns atritos ali, mas nada demais. Chegava a ter? Pouco. Até porque também, cara, o Conca sabia também com que ele tava lidando. O Fred, né? porra. O Dom Fredão era embaçado. Ainda né, é, né? Ainda, né? O Dom Fredão é embaçado. E assim... Mas era conflito de jogo ou coisa de fora de campo? Não, é de jogo, entendeu? Você não toca a bola pra mim. O Bruninho tava falando isso. Você não toca a bola. Você não toca a bola pra mim, não sei o quê. Então, assim, tinha essas desavenças. Que é normal também, tá, gente? No futebol, sem querer polemizar, que a parada futebol, é isso mesmo. No futebol, se não tivesse também, não é futebol. Todo atacante quer receber bola, lá ele. Lá ele. Tinha uma época no Botafogo que eu até oferecia dinheiro, pô. Falei, se tu der pro pai, eu te dou 100zinho, pai. Mas conseguiu algum passe? Alguns. Perdeu 300 contos só, 3 golzinhos. Quentão foi. Mas enfim, cara, o Fluminense Mas tem história legal lá? Alguma que você lembra, assim, do Fluminense? Cara, curiosa. Com o Fred, assim, a história com o Fred, que não comigo, mas que eu vi ele fazer com todo mundo, principalmente os funcionários. O Fluminense estava numa época muito ruim financeiramente, né? E, cara, de novo, a gente entra naquele problema dos times brasileiros, principalmente carioca, não pagar ninguém, etc. E tinha, a gente sabe que os funcionários são os mais afetados, roupeiros, fisioterapeutas e por aí vai, né? E, cara, o Fluminense estava na época, sei lá, estava devendo 3, 4, 5 meses de salário, né? E de imagem, então, misericórdia. E, cara, o pessoal literalmente passando necessidade, né? E o Fred era um dos caras ali mais financeiramente bem resolvido. E foi um cara que, por isso que eu estou trazendo essa história que me chamou muita atenção do lado positivo, que foi um cara que quando o pessoal mais precisou, né? Que teve, cara, a gente tinha reunião quase todo dia para poder... Você apareceu no Flamengo, para poder não treinar, fazer rebelião. Você apareceu no Flamengo. Entendeu? Então, assim, e, cara, o Fred, muito ser humano e querendo ajudar, chegou e pagou, né, uma grande parte do salário de todos os funcionários, né? Do bolso dele. Então, assim, é uma história que naquele momento ali me veio à cabeça que agora eu acho super legal compartilhar isso, porque é uma coisa que ninguém sabe. O Fred jamais e nunca fez questão de botar isso publicamente. Por exemplo, você não sabia disso. Então, assim, é uma coisa que eu acho legal também enaltecer, entendeu? Então, assim, essa história foi que me marcou muito no Fluminense. O Bruninho contou a história maneira dele também ontem aqui, do Fred, em relação ao salário atrasado da galera que não era Unimed, que ele ia lá, enfim. Beijo pro Dom Fredon, super parceiro nosso também. E o Cuca é maluco, né, tio? O Cuca tem várias histórias dele, do coração pendurado no teto. Essa foi na época do Botafogo. O Cuca tem essa... Você trabalhou com o Cuca, não? Trabalhei no Flamengo, superstição. Passasse atrás dele, dava problema em tudo. Não, o ônibus não pode dar ré. Ele só dava entrevista com a bola aqui no bracinho,
Irmão, o Cuca é daquele jeito. Aí teve uma vez numa pré-eleição, o jogo a gente foi contra o Sport, lá em Recife. A gente chegou no vestiário, tinha um coração de boi pendurado no teto. De verdade? De verdade, irmão. O coração do boi é desse tamanho, pô. Pendurado lá no vestiário. A gente entrou não entendendo nada. E a palestra do Cuca foi motivacional com aquele coração que a gente tinha que entrar com o coração naquele jogo. Não é possível. Irmão, GV, absurdo, velho. E aquele jogo a gente empatou 3-3. Foi legal pra caramba. E o Cuca, cara, irmão, daquele jeito que você conhece. Essa é uma das milhares de lembranças que eu tenho do Cuca. E ninguém perguntou pra ele que porra de coração é esse? Eu não tinha coragem, né? Eu era um moleque, não sei o que aconteceu Teve um dia que foi depois. jogar em Volta Redonda ali pra entrar, o ônibus embica assim, né? O cara teve que dar uma ré, ele fez a gente descer do ônibus e ir a pé. Aconteceu isso comigo em Salvador com ele, pô. A gente foi jogar contra o Vitória. Você já foi no Barradão? Já, pô. Aquele ladeirão. Ladeirão. Irmão, o busão meteu a ré, ele para! Qual time? O Botafogo. Aqui, ó. Irmão, que a torcida do Vitória igual um louco. E os caras, jogadores? Eu já sabia, né? Não tinha o que fazer. Mas Trabalhei louco. com ele com o Coquinha. Eu não sei se no Flamengo tinha isso, mas no Botafogo, lá onde a gente treinava, não era sem treinamento, onde a gente treinava ali em cima do shopping. Ali perto da Band, do lado do Rio da Band, Sul. ali, do lado do Rio Sul. A Band é ali, do lado. É. Então, lá em cima tinha um campinho pequeno. Generoso Severiano. Agora tá reformado, tá tapete reformado, agora. Tinha um campinho pequeno, não um campo que a gente treinava. Em anexo tinha um campinho pequeno society. Todo dia, acabava o treinamento, ficavam os dois, o Cuquinho e o Cuca, jogando gol a gol. Irmão, era Paula e não podia agarrar com a mão. Pensa num louco que cabeçada na bola. Pedrada Mano, toda hora. Só maluco, o Cuca é maluco. Mas gente finíssima, É, adoro eu ele. escuto muitas histórias controversas, né? Muita gente gosta e muita gente reclama. Cuca, Cuquinha, o Eudes. O Eudes não trabalha Tinha um mais com preparador ele. físico dele que eu esqueci o nome. O Márcio, acho que era Márcio. Não era ele, não, era o Celso Rotti, é o tal do Beto, que era com o Celso Rotti. O Beto era o auxiliar dele, não era? É, auxiliar dele. Que contava história. É. É igual o Renato Gaúcho com Gabeira. Você trabalhou com o Renato? Trabalhei no Grêmio, pô. Ah, e ele te mostrou o DVD dele? Tentava, mas não deixava. Mano, esse cara é um fenômeno, velho. Esse cara. Pra mim, é um dos melhores treinadores pra se armar um grupo, trazer o grupo pra jogar pra ele. É, eu já vi o que ele fez aqui no Mundial. Não, cara, ele... E eu peguei o Renato no início, né? Assim, vamos dizer, o início. Porque o Renato é ídolo fenomenal no Grêmio. Aquele cara não anda em Porto Alegre. Ele não anda. É o maior da história do Grêmio? Não anda. Irmão, o que eu vi, o que a torcida fez quando ele foi mandado embora, eu nunca vi em lugar nenhum. A torcida deitou no chão na frente do carro dele, no Olímpico. Que loucura, hein? Irmão, aquele cara é Deus lá em cima e o Renato na terra em Porto Alegre. Pela tua experiência lá, quem tem mais torcida, Grêmio ou Inter? Grêmio. Quem é maior, Grêmio ou Inter? Grêmio. Não tem pra onde correr, pai. Não tem como, Não né? tem pra onde correr. É igual no Rio de Janeiro. Qual é do Rio de Janeiro? Botafogo. Botafogo é a maior do Rio? É. É, então tá bom. Qual a maior torcida do Rio? Botafogo. Ué? Quem vai ser campeão brasileiro 2025? Botafogo. Quem vai ser campeão da Libertadores 2025? Botafogo. Quem vai ser campeão da Copa do Brasil 2025? Botafogo. No Mundial do final do ano, o outro Mundial, sem ser esse, quem vai ser campeão? Do ano que vem? É. Não é ano que vem que tem, né? Ah não, agora é só daqui a 4. 4. Ou talvez 2, né? Que eles estão pensando em E fazer se for em daqui a 2? Botafogo. Se for daqui a 4? Botafogo. Pedro ou Igor Jesus? Pedro. É, porque é a tua posição, né, irmão? Aí não tem Cara, mas como. eu vou te falar assim, ó. Somos jogadores excelentes, tá? Os dois. Não tô dizendo que Não, que o Jesus joga muito, que hoje que o joga Jesus é pior do que o Pedro. Não. É que atualmente o Pedro, pra mim, joga mais do que o Jesus. o Pedro tá no melhor momento. O Pedro tem um Mas em refino ali. comparação, se a gente trazer para o Mundial, hoje o Jesus tá melhor do que o Pedro. É, no porque momento o Pedro, melhor. Depois da lesão não conseguiu Que eu ainda. não sei por que o Pedro não foi utilizado como deveria ser utilizado no Mundial. Eu também. Mas deva ter as suas particularidades. Vamos respeitar o treinador, o Filipinho. Cara, mas, de novo, vou sempre defender a minha posição. Que um clube sem um centroavante para fazer gol, irmão, E uma seleção também, irmão. e uma seleção nem se Ó, fala. melhor jogador que você jogou junto? Junto, É, do seu time, de time, qualquer posição, que você te ajudou mais, assim, caraca, no Brasil, na tua carreira. misericórdia. Agora é o bate-bola, papá, aquela tabela. Dodô. Dodô.
jogador, o zagueiro mais difícil de driblar, que melhor te marcou? Dedé. Do Vasco. Enorme, né? Pernão. Embaçado. E não era desleal. Time que mais gostou de jogar, porra? Botafogo, né, tio? E algum Botafogo que você não e tenha Grêmio. gostado? Grêmio. Que eu não tenha gostado? Não. Faltou E olha que eu rodei, hein? Sim. Foi pouco não, tio. Tá devendo picolé até hoje lá no Maranhão. Cara, desculpa, vamos voltar a essa história. 12 anos depois, o Vitória foi fazer um jogo contra o Sampaio Corrêa. Tu foi lá pagar? Fui lá... Tava devendo quanto com juros? Não lembro, mas eu fiz um cheque... fiz um cheque gostoso. Mas o mais que me impressionou, que era o mesmo dono. Fui lá, agradeci. Os donos estavam lá, dei uma camisa para eles do Vitória. Quis pagar, eles não deixaram. Então assim, mas no meu coração, eu fiquei com a minha consciência tranquila, Claro. porque eu fui lá, agradeci, voltei. Cara, Deus é tão bom que 12 anos depois, eu voltei lá. Faltou jogar em algum clube? Faltou. Qual? Corinthians. Pensei que você ia falar Flamengo. Never. Jogaria no Flamengo? Não. Que isso, rapaz? Eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo. Ah, é? O Pô fechou. Eu tava no projeto do Pô fechou, pô. E aí? Sendo que aí o Pô fechou, eu falei, Pô fechou, não dá certo. Mas por que você não foi? Porque eu não gosto do Flamengo. Pô, mas como não? O maior clube do Brasil, pô. Malvadinho não veste Mas tu a não camisa. jogaria no Flamengo? Nem por dinheiro pra caramba? Não. É o mesmo quando você botar eu pra jogar no Inter. Não dá, pai. Não casa. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu joguei no Flamengo futsal. Acredita? Não, mas aí não conta. A gente Não, queria não você conta. brilhando com a camisa do Flamengo no Maracanã, aquela que dominava aqui, chapava, Não, mas- aquela chapadinha. Foi na época que o Flamengo levou o Elton. Que eu não me lembro agora quando, que acho que foi 2012. Por aí, 12, eu acho. Que o Vanderlei tentou me levar e eu falei que não jogaria no Flamengo. Se hoje tivesse um jogo do André Lima e eu tivesse que botar uma fezinha numa super odd, óbvio que eu ia confiar nesse moleque, porque na hora de torcer e de apostar tem que ser em quem bota no jogo pra te dar o quê? Pra te dar vantagem. E na Superbet, além de aposta grátis, você tem 30 giros grátis toda semana e você sabe que você está jogando numa casa totalmente regulamentada. Aliás, a primeira a ser totalmente regulamentada pelo mercado, pelo governo brasileiro. Então, bebê, saque garantido, emoção de verdade, giro grátis, aposta grátis toda semana. Você está esperando o quê para você ver a Super também? Aponta para o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da nossa tela. Já abra sua conta, é óbvio, se você for maior de 18 anos. Se você não for, você toma vergonha na sua cara e vai estudar para o Enem. E, obviamente, você que é maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tu é burro, tu vai pegar o dinheiro do aluguel para botar. Não! Você separa ali o que dá para você se divertir, para você, inclusive, potencializar os seus ganhos. E venha ser super também com a Superbet. Irmão, que papo maneiro, hein? Dá para ficar 3 horas aqui. Fácil. 2 dias. Muito legal. Tô te esperando no Rio de Janeiro. Ou na minha próxima vinda aqui a Orlando, com mais calma. Tem a Copa do Mundo agora, né? Tem a Copa do Mundo. Ano A Copa que do Mundo vem. é só ano que vem. Mas é rápido, passa rápido, tio. Estamos no meio do ano já. Estamos em Já julho. Foi, né? É, rapaz. Rapidinho. É isso. E a Copa do Mundo vai ser aqui, Canadá e México, né? Isso. Beijo pra você, pras filhas, pra patroa. Obrigado, Parabéns irmão. pela sua trajetória. Obrigado. Durante o futebol e pós-futebol. Você é um moleque incrível. Todo mundo que a gente fala aqui Obrigado. te adora. Obrigado. Adorei o teu Chevette que tem ali fora. E pior que o nome dele é Chevette, tá? Mas qual é o nome dele de verdade? Corvette. Ave Maria. Mas o Chevette, sabe por que Chevette? Porque o meu primeiro carro foi um Chevette. É, meu pai tinha um verde. Chevette 86, o nome dele era Chevette dos Flintstones. É porque não tinha fundo. Porque tinha um buraco no assoalho, dava pra fazer o pé aqui. Filho, as derrotas ninguém quer saber, pai. ninguém liga. O nego só olha assim, tá andando de Corvette, tá milionário, ninguém quer saber, pai. O meu pai tinha um Chevette verde que não era igual aos Flintstones, era só na mala. Que a Só gente na brinca, mala. não tinha mala. Você abria a tampa, era todo podre, você viu o fundo assim, não podia botar nada. Mano, catavento, chovia e misericórdia, Jesus. Mas, Passou, enfim, agora o amém. homem tá de Corvette. André, obrigado, tá, irmão? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Sucesso pra você aqui em Orlando, Obrigado. onde quer que você queira estar. Pra você que tá em casa no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem mais bate-papo legal aqui em Orlando pra gente. Eu não vou contar, a gente só tá liberando lá ele. No dia do episódio, durante o dia, você fica ligado no nosso Instagram, no Supermundo GV, e no YouTube também, porque fica a capa lá, para mais papo maneiro aqui em Orlando. Obrigado pela audiência. Mundo GV nos States. Joga pra geral, Paulinho. Coisa linda. Olha lá. Direto dos Estados Unidos, já estamos acampados aqui há 30 e tantos Tá dias. parecendo o Oli essa foto aí. Parece o Oli. Se tiver chapéu aí, enfim. Bom, beijo pra você. Obrigado pela audiência. Tchau. Dá o like aí, pô. Aproveita que acabou pra dar o like. Segue eles, vovó!